Já imaginou a sua crush indo morar com você? É isso que a gente vai acompanhar nesse recap. Sabia que tá em lançamento um anime de romance misturado com um esporte que tem uma animação perfeita? Acompanha comigo o recap dessa história hoje. Blue Box ou Ao no Hako, a gente acompanha um garoto que sempre vê a sua crush treinar basquete. E chegando animado, quando entra na área da quadra, recebe uma bolada na cara. A menina chega pra ver se tá tudo bem com ele e o garoto tá todo vermelho da bolada e ela dá um chocolate pra poder se desculpar com ele e volta a treinar. A escola deles é uma escola focada em esporte e nosso protagonista gosta de jogar badminton. Se você não sabe o que é badminton, é mais ou menos uma mistura de tênis, vôlei e peteca. Ele joga pelo time do ensino médio e sempre é o primeiro a chegar lá para poder treinar. E lá ele encontra a sua amada, Shinatsu Kano, que é a estrela do time feminino de basquete da escola. Essa escola tem um centro de esporte que tem milhões de quadras, aonde todos os clubes treinam, que vai desde ginástica, futebol, vôlei, ping-pong até o badminton, aonde nosso protagonista está pensando em se casar com sua crush e logo é cortado pelo seu amigo, que diz que ele não vai conseguir chamar ela para sair. O amigo continua a humilhação, dizendo que ela é a promessa do basquete e que é muito popular, e ele é só um cara que pratica esporte no ensino médio, ou seja, um qualquer. Também continua falando que ela é do time que chega até as finais e ele é o tipo de cara que perde na primeira rodada. E tudo que ele tem pra falar com ela é sobre os treinos, e isso deixa o protagonista todo murcho, que rebate, dizendo que a mãe dele jogou basquete na escola também, e guarda isso que é importante. Ele também diz que entende que o amigo Kyo falou, mas que quem arrisca não petisca, e fala que também é muito divertido jogar com pessoas que são mais fortes. Kyo então o desafia a chegar na segunda rodada e assim fazer ela lembrar seu nome para então depois trocar contato. Nessa hora vem uma linda waifu de cabelo rosa dando um golpe no protagonista. Ela diz que também está no time do ensino médio e fica implicando com ele, e ele chama ela de baixinha e apanha por isso. Depois pede a opinião dela sobre o que deixa as garotas felizes, e a resposta dela se baseia apenas em aparência, o que não ajuda o protagonista em nada. No dia seguinte, indo cedo para a escola treinar, já treinando seu antebraço, ele vê sua paixão na frente do ginásio espirrando. Então, todo precoce, ele dá o seu cachecol para ela e oferece remédio, bolsa térmica, band-aid, tudo que ele podia. Ele percebe que foi muito precoce e a garota ri, dizendo que queria saber o que mais ele tinha na bolsa. Nessa hora, ele espirra e carinhosamente ela coloca o cachecol nele, dizendo que ele precisa também se cuidar, e fala o nome dele, o que deixa ele todo bobo. Mas como ela sabe o nome dele? Tava escrito no cachecol. Nessa hora, o porteiro chega para abrir o ginásio e nosso protagonista, Taiki Inomata, começa seu treino bem mais animado que o normal. Afinal, ele tá cheio de energia romântica da interação anterior. E agora que ele passou para a segunda rodada, ao passar para a terceira, ele vai reunir energias para chamar sua paixão para sair. Só que nessa hora, ele vê ela tendo uma conversa com o seu treinador. A menina de cabelo rosa aparece e implica com ele, dizendo que viu ela caminhando com um garoto, só para ver a reação do Tai. Afinal, parece que ela gosta dele. Após o treino da noite, antes de voltar para casa, Taiki passa no ginásio para buscar uma coisa que ele esqueceu. E nessa hora, ele vê Shinatsu Kano ainda treinando arremessos, porque eles não estavam bons. Taiki comenta para ela não exagerar. Ela concorda e um clima se forma no local. Então ela chama o protagonista para jogar com ela. Taiki tenta a sorte, mas é esmagado pela habilidade de sua crush. Kano fala que ele é ágil e ele responde que é porque ele jogava com a mãe. Coincidentemente, Kano também fazia isso quando mais jovem. E assim, Taiki finalmente acha algo em comum para poder conversar com o amor da sua vida. A menina questiona por que ele não joga basquete, e a resposta dele é objetiva. Ele não é bom em esportes coletivos, prefere sentir a responsabilidade e a adrenalina de estar com tudo nas mãos. Tudo é responsabilidade dele e por isso ele joga badminton, porque tudo depende única e exclusivamente dele. E ela responde que ele é um masoquista de brincadeira e diz que entendeu o porquê que ele se esforça tanto. Taiki responde que isso vindo dela é um grande elogio. Ele segue e pergunta por que ela treina tanto e puxa no passado um dia que viu ela treinando depois da aula chorando e que era porque ela tinha perdido a vaga no nacional.
ele continua falando que isso que ela fez de continuar motivada treinando também deixa ele motivado. Nessa hora, a garota está com um grande brilho nos olhos de felicidade, num take magnífico de lindo. E agora que o clima tava bom, o Honda da escola aparece e manda eles se retirarem para poder fechar. E aí a gente corta pro dia seguinte, pegando um café da manhã em sua casa, Taiki vê sua amada numa revista da sua mãe, que conhece a mãe da sua crush e diz que jogou com a mãe dela na escola e que elas vão se mudar pro exterior. Isso deixa o protagonista indignado ao extremo, que sai correndo para ver sua crush na escola. Ele vai correndo até o ginásio onde ela está treinando e chega dizendo que ela tem que ir pro nacional, que ele aprendeu com ela que trabalhar duro todos os dias para alcançar seus objetivos e não desanimar, apesar de qualquer coisa, e pede para ela não desistir, mesmo que vá para outro país. Nessa hora, Kano avisa que não vai se mudar e que decidiu ficar no Japão morando com uma conhecida dela para almejar seu sonho. Ela diz que vai se sentir sozinha longe da família, mas que vai seguir o seu sonho, e lembrou disso graças ao que o Taiki disse para ela. E o maior plot vem no final. Aonde ela vai morar é simplesmente a casa do protagonista. Que introdução maravilhosa de anime. O protagonista fica em choque, afinal vai ver a garota que ele gosta usando roupas normais, fazendo comida, e na cabeça dele é quase como se isso fosse um casamento. E enquanto ele acha isso incrível, ela bate na porta do quarto dele, avisando para ele tomar banho. Quando ela entra e vê que ele tá com uma Jump do mês na mão, pede emprestado, afinal ela não conseguiu comprar. E ainda fala que é como se ela tivesse um irmão mais velho, que ela pode pedir as coisas. Ele empresta a revista e ela vai pro seu quarto. Indo tomar banho, ele tem pensamentos de paixão. Afinal, sua crush acabou de tomar banho na mesma banheira que ele e também na mesma água que ele vai usar. Ele aproveita esse gás da paixão e começa a melhorar seu desempenho nos jogos de badminton. O Kai, o amigo dele, vê a animação extrema do amigo e avisa para ele não extravasar muito e os outros poderem eventualmente descobrir que eles moram juntos. Afinal, ela é super popular e isso poderia ser um problema para ele se os admiradores dela descobrissem. E para chamar ela para sair, nosso protagonista também decidiu isso, de ir pro torneio nacional. Kai ficou tão impactado que até errou a jogada. E esse nosso protagonista continua dizendo que se ele não for pro nacional, ele não estaria no mesmo nível que ela. Kai fala que poucos jogadores do primeiro ano foram pro nacional, mas Taiki revida, falando que o importante é tentar. E então começa uma partida com outro membro do time. Nessa hora, a garota do cabelo rosa descobre que ele agora quer ir pro nacional também, e fala que ele é muito engraçado. Kai fala que as pessoas que acreditam nelas mesmas acabam sendo as mais fortes em tudo. Então, a gente corta pro protagonista treinando em casa enquanto assiste suas partidas. Nessa hora, Shinatsu aparece e pede para assistir com ele. Muito envergonhado, ele deixa ela assistir também. Shinatsu elogia a velocidade dele, mas Taiki fala que ainda não é bom o suficiente e explica o porquê com os fundamentos do jogo e deixa escapar que ele também quer ir pro nacional. A menina fica toda feliz com a decisão dele, depois de todo o incentivo que ele deu pra ela. Então ela busca um presente que ela fez pra ele, uma pulseira de tornozelo, e agora eles meio que andam combinando. No dia seguinte, ele vai pra escola ajudar num evento, já que ele é calouro, e Shinatsu fala pra ele ir bem, quase que como uma esposa faria. Após treinarem de fazer umas tarefas, enquanto falava com sua amiga do cabelo rosa, que fica perturbando ele o tempo inteiro, Shinatsu aparece para entregar alguma coisa que ele esqueceu. Hina, a menina do cabelo rosa, percebe que alguma coisa tá acontecendo, e Taiki pega o que ele tinha esquecido e sai correndo sem falar nada. Shinatsu percebe que ele fingiu não conhecer ela e segue muito brava seu rumo. Hina acha legal, afinal ele conseguiu falar com a menina que ele tanto gosta. Já Kai acha que ele fez uma bosta e que fica fingindo que não conhecia, ela pode acabar gerando a ideia errada. E Taiki quer exatamente o contrário disso. Um professor pede ajuda deles dois para carregar uma cadeira e acaba chamando as duas garotas também. Taiki oferece ajuda para Kano, que recusa, exalando um ódio. Depois disso, Hina começa a fazer várias perguntas sobre relacionamentos para Shinatsu e Taiki ouve uma resposta que ele não gostaria, que o foco dela é completamente pro basquete. Depois de acabar com essa missão das cadeiras, um cara, que é tipo um técnico, elogia as jogadas do Taiki e que se ele continuar nesse rumo ele poderia sim jogar pelo time. Shinatsu escuta, mas sai andando, o que deixa o protagonista muito triste. Hina até comenta que a Kano odeia o Taiki. Já Kai fala que ele parecem um casal de verdade. Nessa hora, a Hina faz uma cara de frustração. Ela gosta do Taiki com toda certeza.
Taiki está saindo bem nos jogos, mas está triste porque Shinatsu e ele não estão se dando bem, não estão em sintonia. E olhando pro lado, ele vê ela caindo e os olhares se cruzam. Indo pegar água, ele se encontra com sua crush e finalmente tem uma conversa. Eles começam a conversar e a garota fala: "Ué, a gente não tá fingindo que não se conhece?" Nessa hora, ele explica que talvez isso poderia dar problemas pra ela. Ela também entende tudo que tá errado ali nas coisas. E tudo, em resumo, é coisas de cabeça de adolescentes que não se cruzam, mas quando eles conversam as coisas se entendem, afinal, diálogo é tudo. E aí, o clima do nosso futuro casal volta a existir, e de novo, Hina tem um take olhando pra eles, certeza que ela gosta dele também. Então a gente corta para uma reunião do clube de badminton, onde o técnico avisa das partidas das eliminatórias do torneio estão chegando e que a equipe do torneio de inverno vai ser escolhida. O protagonista então traça sua estratégia para compor o time, sabendo quem precisa vencer para isso. Nessa hora ele percebe que tem diversas pessoas assistindo os treinos. Kai fala que são veteranos e fãs. Afinal ali tem a Shinatsu, que é uma promissora jogadora de basquete, assim como a Hina, que também vem de uma grande família de ginasta. A Hina inclusive cobra uma taxa dos dois por olharem para ela. Ela para em algumas lojas e fica babando por um salgado. Nessa hora ele fala que compra para ela, mas a Hina dá uma palestra sobre calorias, ginastas e sonho, que é melhor se privar de ações do que lidar com consequências. Isso deixa Taiki bem assustado. Ele fala a opinião dele e como aquilo fazia a Hina super legal. Ela fica com muito brilho nos olhos. De novo, ela gosta dele com toda a certeza. E corta falando uma piada que quebra todo o clima. Nessa hora que eles saem conversando, Taiki vê a Shinatsu com um garoto. E de novo, um mal entendido adolescente vem para criar mais uma barreira pro nosso casal. Isso abala Taiki. No entanto, Hina o conforta, dizendo que deve ser só amigo. Mas no dia seguinte, eles estão juntos de novo na hora do treino. E de novo, o protagonista surta. Afinal, o craque do seu time está falando com o amor da sua vida. Então surge uma oportunidade dele falar com a Shinatsu, mas ele a amarela. Shinatsu então pergunta que horas que o treino acaba, porque ela tá sem a chave. E antes que pudesse responder, o Garanhão aparece, chamando Shinatsu por um apelido carinhoso, o que leva Taiki cada vez mais à loucura. Afinal, ele não conseguiu esse feito ainda, e simplesmente desiste dela e sai correndo pra cá. Ela chega logo depois e puxa assunto. Shinatsu percebe que Taiki tá agindo estranho e que saiu correndo, e pergunta isso direto na cara dele. Afinal, ele correu pra não deixar ela pro lado de fora da casa, porque o seu treino acabou mais tarde do que o dela, e ela agradece por ser salva. Ele meio que começa a se conformar que perdeu pro Garanhão e fica focado no badminton, esporte esse que ele está indo muito bem, vencendo diversos jogos, mesmo só pegando jogadores do primeiro ano. Taiki fala com Kei que a situação com sua crush não vai afetar ele, e logo em seguida ele esbarra com a Shinatsu e a turma dela conversando, e fica nítido que afeta muito sim ele, ainda mais quando ele escuta que o Garanhão senta do lado de Shinatsu nas aulas, e que ele também escuta o Garanhão falando que gosta de ver uma garota se esforçando. Isso faz ele perder o chão completamente, e pra piorar, ele ainda pega uma partida contra esse Garanhão, que é um dos mais fortes do time de badminton, e no primeiro momento o Garanhão domina o jogo, só que essa disputa é muito mais do que badminton. A honra do protagonista está em jogo, e mesmo com a Shinatsu olhando, ele perde a primeira parte, mas acaba que Taiki não ficou tão afetado. Afinal, Shinatsu é um pilar emocional apoiando ele, e que ele não só joga pela sua crush, mas sim porque ele gosta do esporte. E vendo o presente de sua amada no seu pé, ele se anima e começa outro round, aonde performa muito bem. Tudo isso enquanto Shinatsu o observa atentamente. E mesmo perdendo por ter jogado muito bem, possivelmente ele tem uma vaga no time. O Garanhão ouve a conversa de Taiki com Kei, que ele ficou frustrado com a partida. O Garanhão fala com o seu parceiro que quem tá frustrado é ele, e corta o assunto e sai andando. Só que é óbvio, é porque a Shinatsu estava olhando pro Taiki a partida inteira. Enquanto Taiki voltava para casa pensativo sobre o jogo e suas habilidades, Shinatsu passa correndo e o chama para algum lugar e leva ele para um parque. Ela também puxa duas raquetes e pede para ele jogar badminton com ela, porque ele tinha feito essa promessa. Ela é terrível, então ele ensina as jogadas básicas enquanto eles têm uma
Ela fala do bom desempenho dele no jogo, mas no final ele responde que ainda assim perdeu. E depois de uma boa motivação, ele diz que vai vencer na próxima. Ela explica que a turma dela chama ela de Ti, e é um apelido, né, que todo mundo usa, e isso conforta um pouco o Taiki, já que toda a turma faz, né, não só o cara. Então ela chama ele para ir para casa, só que ele acha constrangedor voltar com ela e que também poderia gerar problemas e tudo mais. Ele se incomoda, mas parece que ela queria voltar de casal mesmo com ele, e ele perdeu essa oportunidade. No dia seguinte ele foi escalado para jogar em dupla com o Garanhão e já pergunta na lata dele se ele gosta da Shinatsu, e ele fica completamente sem reação. Então o cara simplesmente começa a pressionar Taiki no treino, falando sobre a Shinatsu, que ela não cansaria e que não desistiria, forçando o protagonista ao limite. Isso motiva ainda mais Taiki nos treinos, o que no final deixa o protagonista todo quebrado para assistir às aulas. Hina aparece e provoca, dizendo que o cara tá provocando ele. E depois, saindo da aula, ele vê o grupo dos alunos mais velhos reunidos ali conversando, e ali estava a Shinatsu e o seu novo parceiro, que começa a levantar a bola dele depois dele ter ficado meio deprê. Ele dá meio que o Garanhão dá uma esculachada na habilidade do Taiki, apontando os seus erros, mas ressalta que ele vai ser um grande jogador. Afinal, não importa o quanto o cara intimide Taiki, ele não desiste nunca. Nessa hora, Shinatsu elogia ele, dizendo que ele está indo muito bem. E isso é o conforto máximo que ele poderia receber. E nessa hora, o Garanhão recebe uma mensagem da sua namorada, e a ficha de Taiki cai. Ele explica o caso dele, que é muito parecido com o do Taiki, que não pensa em nada, além de só estar em completo choque. E naquele dia, Shi estava ajudando ele a comprar um presente para a namorada, por isso que eles estavam andando junto. E ainda fala pro Taiki que ele vai demorar a conseguir uma namorada. E com um grito de frustração, a gente fecha o terceiro episódio. Após isso, ele começa a se acostumar com o seu amor morando com ele e agradece por ter uma paixão. Paixão essa que fez ele pegar o uniforme dela por engano e precisa ir para outro lugar remoto para poder devolvê-lo. Ele entra numa sala, só que tá tendo reunião do time de ginástica. Quando vê a Hina, deixa o casaco cair e dá um chilique pra Hina não pegar. Mas ela não escuta, e quando ia descobrir o segredo, o protagonista fala que não lava desde o verão. Então a Hina fala pra ele se mandar. Shinatsu então chama o Taiki para o telhado e quando pega seu uniforme começa a se trocar ali mesmo. Taiki, cabaço do jeito que é, já se esconde atrás da porta e fica imaginando coisas enquanto a sua paixão se troca bem atrás dele. E aí a gente corta pra Hina, lembrando o Taiki das preliminares regionais, que ele vai participar. E fica nítido, né, que ele tá bem ansioso com isso. E aí ele começa a treinar pra esvaziar a mente. Shinatsu percebe que ele tá meio ansioso e vai falar com ele, e avisa que a blusa dele tá ao contrário. Ele tira pra trocar e nessa hora o olhar se cruza com o da sua paixão, que está olhando, cheia de intenções maliciosas, mas disfarça. Então ela faz uma mandinga para ajudar o Taiki a relaxar, aliviando um ponto de pressão na cabeça dele. E agora ele tá pronto para a partida, que vai jogar em dupla com o Garanhão. Nas quadras, eles encontram um antigo parceiro do Garanhão, um moleque muito extravagante, que fica gritando o tempo todo. Esse mesmo garoto também gosta da Shinatsu e enche o Taiki de fúria por conta disso. Esse novo garoto diz que vai passar o contato dele para Shinatsu se ele vencer o Taiki numa partida. Chegando em casa, sua mãe fez o prato da vitória, enquanto conversa com a Shinatsu sobre um mal entendido numa conversa que o Taiki estava meio bolado. Mas Shinatsu entende o que falou de errado, o que irritou o Taiki. Afinal, ela disse que ele tem 3 anos para poder chegar no Nacional, mas para Taiki isso não é uma opção. Ele quer vencer nesse ano. Nessa hora, Taiki entra e depois de ser parabenizado, afinal, ele venceu aquela partida, também diz que não vai mais perder. E aí ele vai pro seu quarto. No dia seguinte, temos a partida dos apaixonados pela Shinatsu. O Garanhão acha que o Taiki vai vencer, e se não vencer, vai fazer da vida dele uma praga. Taiki sente essa aura maligna antes do jogo. E aí a partida começa, e é peteca pra lá, peteca pra cá, peteca vai, peteca volta, e o Crista de Galo marca o ponto. Nisso, o Shinatsu chega pra assistir a partida, enquanto o Garanhão elogia a estratégia e o crescimento do Taiki durante o jogo. Kyo, indo pro seu jogo, conversa com o Shinatsu e avisa que o número
número de telefone dela tá em jogo e que isso é culpa do Haryu, o garanhão. E ela fica brava com isso. Kyo fala que por conta do telefone dela tá em jogo, o Taiki tá muito motivado pra vencer. Kyo continua falando que o antigo Kai não chegaria aonde está agora se ele não tivesse um objetivo e uma meta junto com alguém, deixando subentendido que ela é algum tipo de recompensa mental pra ele. Nessa hora, Taiki acerta o seu ponto e Shinatsu fica toda emocionada, querendo que ele vença e pegue o seu telefone. E aí, ela aceita que se o Taiki vencer e fazer um encontro e ir no aquário com o Taiki como recompensa. A partida, ela é acirrada, peteca pra cá, peteca pra lá. No final do jogo, o Taiki consegue burlar a defesa do inimigo e jogar a peteca onde ele não alcançaria. E assim, consegue a vitória. Nessa hora, Kirie manda mensagem chamando ele pro aquário. Tina não entende como eles estão tão próximos. E o Kai explica que ele explicou a situação pra Kiri, que é a Shinatsu, que tinha topado ir no aquário caso o Taiki vencesse. Tina sai parecendo bem, mas uma amiga dela nota que ela tá pé da vida. Taiki vai pra casa e tenta ficar estudando sobre o assunto, que vai ser o encontro. Além de ficar pensando na roupa que ele vai, imaginando o que sua amada vai vestir. O problema é que ele dorme demais e acorda atrasado. Então sai correndo pra chegar na hora e chegando próximo do evento ele tropeça e derruba tudo, inclusive seu dinheiro. Nessa hora Kiri aparece e ajuda ele a catar as coisas. E também Taiki fica apreciando sua adorável crush que tá usando um belo vestido. Vestido, né? Acompanhamos todo o encontro enquanto Kiri vê os peixes. Taiki fica pensando mil coisas em sua cabeça, até que temos um avanço. Enquanto eles veem a performance dos pinguins, uma criança esbarra neles e faz as mãos deles se tocarem, o que faz Taiki querer que na próxima vez eles saiam como um casal de mãos dadas. Então ele chama a Kiri para ir embora, mas Kiri interrompe ele e começa a abrir seu coração. Você, eu e o Taiki achamos que ela ia confessar o seu amor. No entanto, ela se desculpa pelo outro dia que falou para ele não se esforçar porque ele tinha tempo. Taiki fala que essas coisas não afetam ele e que ela não precisava se sentir assim, esse ressentimento. Também disse que se ela precisasse conversar sobre qualquer coisa, era só mandar uma figurinha específica para ele. Nessa hora, Kiri manda essa figurinha várias vezes. De novo, a gente fica ansiando por ela soltar a declaração e aí, ela só fala que ele é um bom colega de casa. E cortamos para a escola, onde o Taiki conta tudo do encontro para o Kai, que cogita a possibilidade da Kiri gostar dele. Só que o Taiki duvida disso. Nessa hora, a Hina aparece com um documento que precisa ser preenchido para o campeonato. E Taiki vai pegar um dos times mais fortes. Taiki fala pra Hina sobre o concurso dela. Só que ela se gaba, falando que ela é incrível. E para afirmar isso ainda, chega um repórter para entrevistar ela. E no final desse episódio, entrega um drama muito bom. Afinal, saindo da sua massagem, Hina encontra Kiri. E ela tenta levantar um pouco a bola do Taiki contando uma história. Mas quando Kiri vai pra casa, a atendente diz que ela esqueceu um bagulho lá e a Hina segue a Shinatsu pra poder entregar. E aí, acontece. A Hina, que também gosta do Taiki, descobre que a Kiri vai pra casa do Taiki, deixando ela super abalada. Ela fica na dúvida do que fazer e simplesmente começa a pular, perguntando o que tá acontecendo. Shinatsu confirma que Taiki pode falar, e então ele explica tudo, que a Shinatsu tá morando ali de favor pra poder continuar jogando basquete, que é um favor entre a mãe das duas. Ela compreende e ainda faz uma piada. Tanto tempo morando junto e você ainda não conseguiu nenhum avanço, o que deixa o Taiki bem frustrado. A Hina é uma super ginasta promissora, que tem performances brilhantes. Ela se cobra muito por conta da sua família também ter um legado na ginástica e queria alguém como o Taiki para poder apoiar ela da mesma forma que ele apoia a Shinatsu. Afinal, eles têm até tornozeleiras iguais. O problema é que ficar pensando nessas coisas começa a afetar o treino dela, fazendo ela errar bastante durante os treinos. Taiki percebe que tem alguma coisa errada com ela. E para piorar, o vice-diretor aparece e começa a bajular a Hina, dizendo que gostou da entrevista dela e tudo mais. Porém, isso só joga mais pressão ainda nela. E enquanto pensa que tem que carregar tudo sozinha e ser forte, ela coloca a cabeça num lugar e as suas performances voltam a ser assertivas. Nessa hora, um figurante qualquer esbarra nela e ela cai em cima do pé. Achando que ela se lesionou, começa a entrar em desespero. Nessa hora, Taiki aparece, oferecendo ajuda para levar ela até a enfermaria, mesmo ela falando que não precisava. Nessa hora, ela entende que Taiki tá assim com ela para poder ajudar. E aí, ela desabafa por completo, tirando um peso enorme das costas e, claro, a torção não foi algo que vai afetar ela nos torneios, tanto que ela avança de fase no campeonato.
E depois, conversando em casa, Shinatsu percebe que os dois são bem parecidos e começa a pensar se ela não estaria atrapalhando o casal ali, né, os dois. Durante os treinos, Taiki quer continuar jogando com o seu mentor, só que ele diz que não vai mais jogar porque vai prejudicar o psicológico do Taiki de tanto que ele perde, e manda ele treinar sozinho. Afinal, eles também são rivais nas partidas individuais. Além dele, também tem que treinar para poder derrotar o inimigo jurado dele. Depois disso, o mestre e o seu aluno vão parabenizar a Shinatsu e o time de basquete por terem avançado na competição, e o mestre pergunta quando é o próximo jogo. O interessante é que Shinatsu sabe quando é o jogo do Taiki, afinal, ela viu no calendário com as datas que aparece lá no início desse episódio e deixa o protagonista todo animado, afinal, ela está observando atentamente ele. Cortamos depois disso pro protagonista, focado em melhorar para as próximas partidas. Quando ele vê sua senpai carregando muito peso, ele corre para poder ajudar ela. No entanto, Shinatsu recusa com medo de alguém descobrir que eles moram juntos, porque o Taiki tinha falado isso. Sendo sagaz, ele dá meia volta e se apresenta como um desconhecido querendo ajudar ela. Dando a entender que foi um recomeço, Shinatsu aceita e eles vão caminhando e se conhecendo de novo até chegarem em casa, numa conversa bem agradável, falando que gosta de morar na casa, que está ali morando com pessoas gentis e que está feliz por poder correr atrás do seu sonho. Taiki então desafia Shinatsu para um Jokenpô e como ele venceu, ele leva ela até um templo, o seu templo da vitória, aonde lá eles fazem orações e pedem pelo sucesso no seu jogo. E no dia seguinte, Taiki não vê sua crush treinar, afinal, ela já está tendo a sua partida, aonde o time consegue se sair super bem e avançar na competição. Porém, vão pegar um próximo time bem difícil, é o time que derrotou elas no ano anterior. E nisso, Shinatsu ouve as rivais falando que a Shinatsu não melhorou e que não é grandes coisa. Mas amigas percebem que ela ficou meio abalada, mas ela fala que vai mostrar o resultado do seu treino na quadra. Enquanto isso, Taiki perde para o seu mestre mais uma vez, somando assim 13 derrotas. Nessa hora o time de basquete chega, mas Shinatsu não parece feliz. Quando Taiki foi procurar a Shinatsu, ele escuta o que aconteceu pelas amigas e isso abala ele. Mas Shinatsu também estava vindo atrás dele e ela não parece abalada. Na verdade, ela está confiante que vai vencer o próximo jogo. Taiki então volta a treinar e consegue seu primeiro grande feito, vence o seu mestre, o Haryu, e durante uma outra partida o técnico aparece e acaba com os treinos, afinal o time tem que descansar pro torneio. Indo pra casa com seu parceiro, Taiki está super confiante com sua vitória e acha que consegue ir pros nacionais. Nessa hora o amigo dele lembra da promessa de chamar a Shinatsu pra sair e Taiki começa a bater pino quando lembra e imagina o seu futuro. Fica pensando neles morando junto, caso ele tome um fora. Nisso, os dois avistam os veteranos deles, o Haryu paga um doce pra cada, e nessa hora as garotas chegam. A Rina rouba um doce do Tai, e nessa hora a Shinatsu fica cheia de ciúmes, e só sossega quando também rouba um doce do Tai. E ele fica batendo o pino de novo, achando que a Shinatsu tá com ciúme dele. E aí, chega então o grande dia da competição de badminton. Shinatsu acorda apreensiva até ver Taiki fazendo o alongamento matinal, e se junta a ele pra relaxarem pro dia do jogo. Taiki pede pra fazer uma pergunta, só que ela faz uma antes. O ponto aqui é que ela imagina o que o Taiki vai falar. Ela é mais madura e pergunta se o badminton tem algum grito de guerra quando eles marcam algum ponto. Taiki responde que é simplesmente ponto. E pela atitude que o Taiki teve, a Shinatsu diz que ele fez um ponto, mas ele não entende isso muito bem. E aí a gente chega nas partidas, onde Taiki e o seu mestre vão ver a partida com o cara que derrotou o mestre, o Haryu, no ano anterior, e que eles vão enfrentar nas próximas partidas de dupla. Antes do jogo, Taiki vê um aluno dormindo e avisa que a carteira dele tá no chão. Esse aluno é da mesma escola da dupla que o Taiki estava assistindo o jogo e que eles vão enfrentar agora. E mesmo estando bem alinhados, reagindo bem e tendo boas jogadas, peteca pra lá, peteca pra cá, eles não são capazes de obter a vitória contra aquela dupla que é bem mais poderosa. Taiki parece abalado quando o Shinatsu chega em casa e vê ele dormindo, mas ele tá focado nos individuais. E quando acorda, o Taiki vê um recado da sua crush no seu caderno. No dia seguinte, seu mestre fala que quer encontrar ele na final do jogo. Afinal, eles estão em chaves opostas. E focado nisso, Taiki vai para sua partida individual, que é contra aquele moleque que ele avisou da carteira no chão no take passado. O problema é que Taiki perde rapidamente. Tão rápido quando ele acordou, ele perde os 3 sets de 21 a 10 e pouco. E isso sim mexe um pouco com Taiki. A Rina chega após a derrota, impressionada com quão rápido acabou. E chateada, vai atrás do
Taiki, que tá meio cabisbaixo. Ela entrega um suco pra ele, e a realidade cai sobre o Taiki, onde mesmo tendo evoluído, era difícil pra ele chegar no Nacional. Então ele vai ver as partidas do seu mestre, onde na final ele também perde pro mesmo cara que eliminou ele no ano anterior. É o que apareceu ali no take passado. Taiki vai pra casa pensativo, e em casa ele escuta que Shinatsu conseguiu ir pro Nacional. Mesmo feliz por ela, ele fica frustrado consigo mesmo e sai correndo pra esvaziar a cabeça. No dia seguinte na escola, Taiki chega ao seu limite, mas calma, não é pelo esporte, e sim pela semana de prova que chegou, que deixa o protagonista focado nos estudos. Indo pro treino com Kai, ele encontra a Hina, que tá na mesma situação que ele com os estudos. E quando chegaram no ginásio, vê a Shinatsu treinando, faz Taiki querer ir jogar também, enquanto a Hina e o Kai conversam sobre o quanto a derrota abalou o Taiki. O grupo de badminton se reúne para parabenizar o parceiro de treino do Taiki, o Hario, que foi o único que passou pro Nacional, enquanto o treinador pede pros outros membros escreverem seus próximos objetivos. Alguns colocaram vencer o Nacional, e humildemente o Taiki coloca melhorar meus smack. E pelos dias seguintes, os estudos e os treinos não param. O Taiki, por ter perdido, não é capaz de encarar sua paixão, e se esconde no seu quarto para não se esbarrar com ela na casa. E passando as provas finais, Taiki recusa se sair com o pessoal do time para comemorar, e ele vai para casa porque ele tá ficando meio resfriado. Sozinho em casa, ele deita meio zonzo e começa a remoer a sua derrota agora que a mente está vazia porque as provas passaram. E quando ele estava chorando, se lamentando, Shinatsu chega para confortar o seu lamento e cuidar de sua febre. Com isso, ela prepara uma janta para ele. Uma pena que o Taiki não conseguiu degustar porque ele tá todo entupido. E quando eles finalmente conseguem conversar, Shinatsu cobra a pergunta que ele ficou devendo a ela. Só que o Taiki se esquiva porque ele não tem mais confiança para seguir com aquela pergunta que ele queria fazer. Então, Shinatsu faz a sua pergunta, que, de novo, a gente espera que seja uma declaração, alguma coisa do tipo, mas ela só pergunta o porquê que ele botou, melhorar os smashes e não vencer o Nacional como seu objetivo. Taiki explica que ele só pensava em vencer e não viu que isso estava bem acima da capacidade dele, e durante os jogos ele percebeu o quanto ele errava, e por isso ele quer melhorar os seus ataques e transformou isso no objetivo novo dele. E depois de uma conversa calorosa, quando Taiki se levanta para levar o prato para a cozinha para lavar, ele fica meio zonzo, e tanto ele com a Shinatsu caem, resultando naquela clássica cena onde Shinatsu tá por cima dele, caiu ali em cima dele. Ele fala que ele ficou tonto, mas Shinatsu não se levanta e começa a se aproximar de Taiki lentamente. Shinatsu disfarça o fato de ter caído em cima do protagonista, verificando a sua faixa térmica na cabeça dele, e se retira do quarto. E Taiki acaba não conseguindo mais dormir e vai pra escola todo acabado. Chegando lá, ele incorpora na limpeza da piscina junto com o resto do time de badminton. Só que isso revelaria pulseira de seu pé igual a da Shinatsu. Então ele usa uma bota para esconder isso. Nessa hora, o garanhão pergunta do avanço que ele tá tendo com a Shinatsu, mas Taiki fica com vergonha de falar, mas acaba abrindo seu coração. O Hario fala que a Shinatsu, ela fala normalmente com todo mundo, inclusive com os meninos, e isso deixa o Taiki bem confuso. E indo guardar o material de limpeza, ele acaba ficando sozinho com a Shinatsu na sala. Ele fica um pouco incomodado de estar ali com ela sozinho no local, mas ela parece estar agindo normalmente. Nisso, o Taiki agradece pela ajuda dela na noite anterior e ela dá uma disfarçada, como se não fosse nada demais, o que deixa o Taiki ainda mais confuso. E quando ela ia sair da sala, o Taiki toma uma atitude e segura a mão dela, mas disfarça e faz uma pergunta tosca. Shinatsu sai meio bolada e começa uma conversa de romance com a amiga, que é justamente sobre morar com o cara, que justamente é a realidade de Shinatsu. E a resposta dela é exatamente como tá o desenrolar do anime, confuso. Parece que ela gosta do Taiki, só que ela quer focar só 100% no basquete. E aí a gente corta pra um churrasco de família, onde o pai do Taiki fala de como ele tá feliz por ter acolhido a Shinatsu e que os adultos têm que ajudar no sonho do jovem. Nessa hora, ele pede pra ela ir no mercado, mas como já está tarde, ela não tem que ir sozinha e pede pro Taiki acompanhar ela. Ele fala que pode ir sozinho, mas a Shinatsu chama ele pra ir. Chegando na loja, eles compram o que faltou pro churrasco e na volta pra casa, degustando um sorvete, Taiki puxa Shinatsu pra um carro não passar por cima dela e cria de novo um contato físico entre ele. E ela fala uma frase que muda tudo. Parece que eu não considerei que morava com o menino. E pede pro Taiki esquecer o que aconteceu na noite passada. E aí a gente volta pra escola em um dos últimos dias de aula. Afinal, as férias de verão vão começar. E após já armarem um grupo pra acabar a lição das férias logo no começo,
O Taiki, o Kai e a Hana, eles se esbarram com a Shinatsu, e quando ela ia fazer o contato visual, o Taiki se esconde de vergonha. A Hana percebe que o Taiki tá estranho, que a situação tá estranha. E no dia seguinte, eles se esbarram no banheiro de casa. Shinatsu continua do mesmo jeito de sempre, seguindo a vida, sem parecer que tinha rolado um climão no episódio passado. Cortamos pra escola, onde a turma do Taiki tá fazendo os deveres de férias o mais rápido possível pra aproveitar as férias. E tem um cara muito afim da Hina, ajudando ela com tudo que pode pra ganhar alguns pontos. Taiki então percebe que a galera inteira ali, né, tá se apaixonando. E durante uma breve pausa, com a Hina fora de combate por conta dos estudos, Taiki compra uma bebida pra ela. E nessa hora, umas garotas avisam do festival de fogos de artifício. Taiki puxa uma lembrança antiga deles, no primeiro festival que eles foram. E foi nessa época que eles começaram a conversar, justamente porque a Hina queria comprar uma maçã no festival. E nessa hora, imaginando isso, ela deu um tapão no Taiki sem querer, e nessa época mal se falavam. O problema é que nesse ano, a Hina treinou até tarde. Quando ela chegou no festival, já não tinha mais a tão sonhada maçã que ela queria. E os fogos já estavam também estourando. E nesse momento de lamentação, o Taiki aparece dando uma maçã pra ela, porque ele viu que ela queria na sala e também viu que era a última que tinham vendendo. Então ele guardou pra sua adorada amiga. E foi nessa hora que a Hina começou a gostar do Taiki. Então a gente volta e o Taiki fala que depois desse festival ele não conseguiu ir em mais nenhum outro. Nessa hora, a Hina convida ele pra ir no festival do ano e ele aceita. Mas calma que sempre tem uma pegadinha. Nisso, uma outra garota entrega o celular do Taiki, dizendo que ele estava tocando muito. Essa garota é amiga da Hina e também convida ela pra ir no festival. Mas agora ela já tem companhia. Em casa, o Taiki imagina a Shinatsu usando um kimono no festival e também avisa que vai ir em grupo pro festival pra mãe dele. E é aqui que a confusão aparece. Voltamos então pro treino, onde o Taiki tá jogando com o seu veterano para ajudar ele para se preparar pro nacional. E nessa hora ele convida o Taiki para treinar numa faculdade quando ele era mais velha, porque é um treinamento pro nacional também. E o Taiki topa, porém é no mesmo dia do festival dos fogos de artifício. Após isso, a Hina observa seu crush feliz da vida e implica com ele para saber o porquê que ele tava sorrindo. Então ele explica que ele vai pro treino com o pessoal da faculdade e depois ele vai pro festival com ela. Tudo enquanto falava animado sobre o que quer comer, pergunta quem ela vai chamar pro evento em grupo. Nessa hora, a Hina se toca que o Taiki confundiu tudo, mas disfarça. Ela pede pra ele chamar o Kyo e diz que vai chamar mais gente também. Nisso, ela se retira e fica se lamentando, querendo que fosse só os dois. Taiki chama o Kyo e ele topa aí. Até o Taiki dizer que vão só os três. Kyo, esperto do jeito que é, ele se toca da situação que se meteu, mas ainda concorda em ir. Hina tenta chamar aquela amiga do take passado, mas ela já vai com o vizinho. Essa amiga fala pra Hina explicar pro Taiki que a Hina queria que fossem só os dois. Porém, ela não tem mais forças pra dar esse avanço. Ela gastou tudo chamando ele pra sair. Voltamos pro time de basquete, aonde uma garota avisa quem vai pro festival do time de basquete. Ela cogita chamar os meninos pra iniciar algo romântico, mas Shinatsu prefere que sejam só as meninas e pensa que não tem tempo pra romance, enquanto tá focada no basquete. Hina se encontra com Taiki de novo e avisa que o Kyo vai conseguir ir e que todos os outros alunos têm grupos diferentes de amigos e que não conseguiu chamar ninguém. Nessa hora, Hina toma coragem e pergunta se o Taiki não gostaria de ir com a Shinatsu. E a resposta do Taiki pra ela é satisfatória. Afinal, ele diz que não conseguiria pedir pra sair com ela e que também não dá pra ficar em grandes locais perto dela. Ou seja, todo o progresso que a gente teve até aqui de 11 episódios foi pro escambau. Taiki continua dizendo que achou que esse tempo tava indo tudo bem, mas que a Shinatsu não parece sentir a mesma coisa e que qualquer passo a mais poderia destruir tudo. Nessa hora, caminhando, ele se esbarra com a Shinatsu pelo caminho e ele fala pra Hina para darem meia volta. Hina fica brava porque o Taiki tá na defensiva e que o fato dele vir se manter sempre positivo era o que deixava ele legal. Depois de falar isso, ela sai correndo. Cortamos pro dia do treino na faculdade e aquele moleque que venceu o Taiki no jogo de duplas, que também vai pro nacional, ele tá lá. O Taiki, ele sente a pressão de jogar com a rapaziada mais experiente e depois disso, aquele moleque que vai pro nacional também, o rival, ele começa
começa a dar dicas pro Taiki poder melhorar os seus movimentos. E quando posto em prática, realmente ajuda muito, faz diferença. Esse mesmo cara pensa que o Taiki no futuro será um problema nas partidas e que o objetivo do Taiki agora é difícil, mas que ele sempre torce pro azarão. E no final do treino, o Taiki sai correndo pro festival, aonde o Kyo, sábio do jeito que é, informa que tá passando mal e não vai conseguir ir. Nessa hora o Taiki se liga que virou um encontro com a Hina, e chegando no local do evento ele tá lotado. E antes de qualquer coisa ele já visto uma garota e fica lembrando da Shinatsu, mas não era ela. E ele fica fugindo desse pensamento. Para fazer isso ele compra uma maçã doce pra Hina, afinal ela gosta muito. E quando ela chega usando um kimono, o Taiki fica todo deslumbrado. A gente corta pra Shinatsu e seu grupo de amigos vendo o Taiki e a Hina andando juntos pelo festival, e a Shinatsu fica cheia de ciúme. Por outro lado, a Hina, que já queria ficar sozinha com o Taiki, foi abençoada com o furo do rolê do Kyo e agora tá um pouco sem jeito. Enquanto vai comprar um yakisoba, fica refletindo se suas roupas estão bem arrumadas. Ela quer ser elogiada pelo seu crush, enquanto ele percebe que ela tá agindo meio estranha. E claro que ele não sacou o clima que tá rolando ali, propício para um casal nascer. No entanto, na hora que ele foi passar um repelente na Hina para ela não sujar sua roupa, ele faz um comentário sobre o cabelo dela e finalmente solta a frase que ela tanto queria, um elogio singelo, que faz ela ficar toda radiante. E na hora H do calor da emoção, ela pede pro Taiki repetir, e nessa hora os fogos estouram. Então, ficam ali apreciando o momento e a beleza dos fogos estourando. Durante o intervalo dos fogos, Taiki vai até o banheiro. Nessa hora ele vê a Shinatsu ajudando uma criança perdida. Enquanto acompanha a criança, a Hina tá lá se ajeitando pro seu amado. Nessa hora, um grupo de caras aparece para puxar assunto com ela e pedem para se sentar juntos porque em grupo é mais divertido. A Hina fala que tá com o Taiki e antes que a gente pudesse ter uma resposta ali concreta, a gente corta pro Taiki na hora que uma garota de cabelo roxo bem bonita esbarra nele. E claro que coincidentemente essa garota é uma amiga da Shinatsu, que inclusive é a namorada do Haryu, que pelo nome reconhece o Taiki, tudo pelo que o Haryu fala dele. E a Shinatsu tá bem quietinha ali na dela, ouvindo, esperando que ela não fale alguma coisa que ela sabe. Então ela volta pro seu namorado e fala que os dois estão juntos, mas não parecia um encontro, mas que eles deveriam sim namorar. O Haryu, por outro lado, fala que a Shinatsu não iria querer isso. Chegando na barraca pra crianças perdidas, a mãe da garota tinha acabado de sair e o Taiki vai procurar por ela. Quando acha, a criança dá uma lembrança pra Shinatsu. Enquanto eles caminham pra voltar, a segunda leva de fogos começa a estourar e eles acabam assistindo ali junto, mas não por muito tempo. Afinal, eles estão em grupos separados e cada um vai de encontro ao seu grupo. Taiki sai correndo pra poder se encontrar com Hina e quando ele chega lá, ele acaba devendo uma pra ela pela demora. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa. A Hina tá sozinha, então ela dispensou os caras pra ficar sozinha com o Taiki, mas desconversa, falando que não aconteceu nada. E eles ficam ali olhando os fogos e prometem voltar ano que vem. Óbvio que o Taiki não entendeu que a Hina queria que fossem apenas os dois juntinhos de novo como um casal. Por outro lado, a Shinatsu volta triste pro seu grupo de amigas. Porque, né? Adivinha o que ela queria? Tá lá como a Hina. Cortamos então pro dia seguinte em casa, onde o Taiki sai pra correr bem cedo, pra poder melhorar o seu desempenho físico. Por outro lado, Shinatsu não está pensando direito e tá cometendo erros durante suas partidas de treino, enquanto o Taiki tá treinando com o Kyo pra botar em prática o que ele aprendeu durante o treinamento das férias. Nessa hora, a peteca voa próxima a Hina, que não escuta o Taiki pedindo a peteca porque ela tá de fone, fazendo alguma coisa ali muito imersiva. Então, ele se aproxima, pega a peteca e ela nem percebe que ele apareceu ali. Depois do treino, o Shinatsu encontra o Taiki dormindo, agarrado com seu casaco, numa sala do ginásio. E fica ali falando com ele, sem ter resposta, afinal ele tá dormindo. E como ele tá ali, né, sem poder dar resposta, ela começa a fazer umas perguntas que ela não teria coragem de fazer pra ele normalmente. E ele pergunta se ele e a Hina estariam namorando. E essa resposta mudaria tudo sobre como ela se sente em relação ao Taiki e também morando com ele. Afinal, ela sabe que a Hina gosta dele. E eles foram para um festival sozinhos.
A Shinatsu gostaria que o Taiki tivesse contado caso eles estivessem namorando, afinal, ele disse que iria com amigos quando estava em casa, mas foi só ele e a Hina. E isso mexeu com a Shinatsu, que ficou toda cheia de ciúmes e brava pela mentira. Taiki, depois de um bom cochilo, acorda e sente que alguém esteve ali, enquanto a gente vê a Shinatsu descendo as escadas, triste da vida. Voltamos pro dia seguinte, onde Shinatsu está indo para sua partida do Nacional. Enquanto vai para a escola, ela fica refletindo sobre a vida, até que Taiki chega para entregar algo que ela tinha esquecido em casa. Ele quer desejar boa sorte, mas não sabe como usar as palavras corretas. Então ele repara que a pulseira ainda não arrebentou depois de cumprida o objetivo. Então ele propõe colocar uma nova meta, pede para proteger a Shinatsu, deixar ela tranquila e também fazer com que ela vença o Nacional. E para isso, Taiki manda energias para a pulseira, só que Shinatsu não sente nada e carinhosamente pede pro Taiki mandar energia para ela ao invés de para a pulseira. E assim, Taiki o faz com cumprimento e também é chamado de galanteador. E isso tem um bom motivo, que é explicado na conversa que ele tem com o Ryu, onde uma amiga do time de basquete da Shinatsu viu o Taiki com a Hina no festival de fogo, o que com certeza a Shinatsu também ficou sabendo. E aí, o Taiki liga os pontos. A Shinatsu tá brava com ele porque ele, entre aspas, mentiu quando em casa disse que ia ir com os amigos. E na verdade ele foi num encontro romântico só com a Hina, e isso criou um mal entendido gigante de novo. Nessa hora, a Hina passa por eles, toda concentrada na sua performance, afinal, ela também vai competir no Nacional, assim como o Haryu, só que o time de badminton vai para um distrito diferente do time de basquete e o de ginástica, e o Taiki vai acompanhar o seu time. Chegando lá, a namorada do Haryu tá com a Shinatsu no telefone, e quando passa pro Taiki falar, ela desliga na cara dele, e temos o começo de uma conversa importante. Afinal, o Taiki queria falar com a sua crush. E aí a garota começa a fazer perguntas desde quando ele gosta da Shinatsu, e para piorar a situação do Taiki, a garota sabe que eles moram juntos, porque a Shinatsu contou. E ela pergunta como é morar com a Shinatsu e temos aquelas velhas respostas padrões que não levam a nada. Então os dois encontram o Haryu. A namorada começa a motivar ele pro jogo e antes de começar a partida, o Taiki pergunta como eles conseguem manter o relacionamento sem afetar os treinos. E depois de contar a história de como o casal se formou e como ela deu o passo principal para o casal se formar, ela comenta que tinham um combinado. De caso o relacionamento tivesse gerando problemas para as carreiras, eles iriam terminar. Então eles seguem tentando fazer o relacionamento dar certo desde então. Enquanto essa conversa se desenrola, o Haryu tá jogando a sua primeira partida pelo Nacional. E peteca pra lá, peteca pra cá, o Haryu consegue avançar nessa fase, chegando na partida contra o seu rival. E aí, peteca pra lá, peteca pra cá, o rival consegue a melhor no primeiro set dos 3 que a partida tem. Mais motivado que nunca, sabendo que a sua amada está torcendo por ele, Haryu começa o segundo set em desvantagem, mas consegue recuperar e vencer, empatando a partida. E depois de um flashback do passado, mostrando como os dois se conhecem desde o primário e como se apaixonaram, começa o terceiro set, e mesmo conseguindo rebater bem as jogadas e estando num ritmo bom, o Haryu não é capaz de acompanhar o seu rival e perde novamente. Enquanto o Haryu sai para correr para esfriar a cabeça, de novo o Taiki conversa com a namorada dele sobre como o Taiki pensa em relação a Shinatsu e como fica achando que as coisas se passam na cabeça dela. Só que a garota passa uma visão que diferente do que o Taiki acha que seria. Difícil para Shinatsu conviver na mesma casa que ele, caso fosse rejeitado. Tem a outra versão de como é estranho ele morando com a garota, que ele tem segundas intenções e não fala isso pra ela. E essa nova visão que a namorada do Haryu passa frita a cabeça do Tai. E pra fechar, a garota fala que às vezes é melhor não pensar em nada e que no ritmo que o Taiki tá, ele vai continuar jogando sozinho pra sempre. Depois disso, ela conforta o seu boy que perdeu a partida como uma boa namorada faria. E assim se encerra
encerra esse episódio de Blue Box. A gente começa o episódio numa reunião do time de basquete da Shinatsu, aonde lá ela descobre que as suas veteranas vão largar o basquete para poder focarem somente no estudo. E aí a Shinatsu fica refletindo junto à sua amiga se jogar basquete é divertido, e ela tem vontade de jogar o basquete para sempre, porque ela acha muito divertido. Depois elas vão treinar e a amiga pergunta sobre a tornozeleira que ela tá usando, aquela que ela fez uma junto com o Taiki para a promessa de chegarem no nacional, mas obviamente ela não fala isso pra amiga e só dá uma resposta evasiva. E então a gente corta pro Taiki, onde eles escutam alguns garotos falando que só falta o time de basquete jogar no nacional. O Kyo, que tá junto com o Taiki, pergunta da Hina, mas nenhum dos dois tem notícias da performance dela no nacional. E aí, então chega a notícia que o ginásio precisa ser fechado e os alunos têm que se retirar. Depois de recolher suas coisas, Taiki, voltando para casa, vê uma bola de basquete jogada na quadra. E antes de guardar, ele começa a arremessar ela, dizendo que precisa mandar forças para Shinatsu. E enquanto erra diversos arremessos, ele enfim chega à conclusão que ama ela, juntamente com um surto sobre não conseguir falar isso para ela. Nessa hora, a Hina chega e vê o surto patético dele e dá aquela brincada como ela sempre faz. Depois, leva o Taiki para comprar um doce para ela. E temos um breve take mostrando que o jogo da Shinatsu começou. Voltamos pro futuro casal. E agora que o torneio acabou, a Hina pode finalmente comer doces de novo. E solta, enfim, a sua posição no nacional. Ela ficou em terceira colocada do país. E mesmo o Taiki achando isso incrível, a Hina não está satisfeita com o seu resultado. E diz que no próximo ano ela será a campeã. Enquanto isso, a Shinatsu já está no terceiro set, num jogo bem acirrado. Voltamos pros dois, que estão caminhando pelo parque, e a Hina aproveita para brincar nos balanços tão livre. Taiki fala para ela parar de balançar, com medo de ver algo inédito. Hina fala que tá usando um short por baixo e fica contente em o Taiki ver ela como uma garota. Ela percebe que o Taiki tá meio avoado e comenta sobre o jogo da Shinatsu, que já tá no último quarto com 55-56. Então eles fazem uma aposta sobre lançar sapato o mais longe possível enquanto eles estão se balançando, para também estarem se esforçando igual a Shinatsu tá na quadra. E aí ela acrescenta que quem perder teria que contar algum segredo constrangedor para o outro. Taiki começa e lança o seu tênis até que um pouco longe. Nisso, o jogo tá no clímax, a jogada final, e tá 65-64. Hina se prepara para jogar o seu tênis ao mesmo tempo da última chance da Shinatsu virar o jogo. E aí, o sapato da Hina cai logo na frente dela. Foi tudo calculado, porque ela queria contar uma coisa pro Taiki. E a Shinatsu, ela erra a sua jogada final, juntamente com o apito final do jogo. E a gente volta pra Hina, aonde ela criou essa oportunidade justamente para se declarar, dizendo que ela ama o Taiki. E a Shinatsu, junto com a derrota, a pulseira de pé que ela tinha feito junto com o Taiki, ela arrebenta, enquanto ela tá chorando aos prantos por ter perdido mais uma vez no nacional. Taiki pergunta pra Hina se ela gosta dele romanticamente, e ela confirma a sua resposta. Então o Taiki fica sem saber como agir, completamente surpreso. Hina fala pra ele olhar pra ela não mais como uma amiga, mas como uma garota que gosta dele. E aí ela sai correndo, leve, como se tivesse tirado uma pedra das suas costas. E o Taiki começa a surtar na sua volta pra casa, pensando em todos os últimos momentos com a Hina, sabendo que ela gostava dele e de como ele não percebeu isso e como tudo poderia ser diferente. Até que ele chega em casa e a mãe dele avisa que a Shinatsu perdeu a partida. E isso deixa o Taiki completamente em choque. E como ele vai agir quando ver a Shinatsu? Cortamos pro dia seguinte, pro Taiki pensando em como vai agir quando ver a Hina. Nisso ele já vê ela pensando a mesma coisa em frente à porta do ginásio. Nisso os olhares se cruzam e a Hina começa a alfinetar ele como sempre, só que agora, diferentemente de antes, ela começa a alfinetar ele com piadas românticas, deixando ele mais sem graça ainda. E o episódio se encerra com a Shinatsu olhando os dois sem a sua pulseira no pé.
o anime volta a dar foco na Shinatsu, juntamente com o dia do seu aniversário de 17 anos. Kyo fala com Taiki sobre a Shinatsu, seu aniversário, e como ela está triste com a derrota ainda. Nessa hora, Hina acerta seu crush com uma bola para chamar a atenção dele. Taiki puxa a Hina para falar a sós com ela e diz que ele ainda gosta da Shinatsu e quer tentar algo com ela ainda. A Hina entende isso, afinal ela se declarou sabendo disso e então sai. Enquanto o Kyo estava ali de espreita, ouvindo tudo, Shinatsu continua treinando para buscar o futuro nacional. E ela também foi escalada como vice-capitã do time de basquete, afinal, ela também é a cestinha do time. E por conta disso, ela continua o seu treinamento intenso até a hora que o ginásio fecha. Indo para casa, sua mãe liga e elas conversam sobre a vida e também sobre basquete. Shinatsu comenta que agora ela é a vice-capitã e também fala que errou a cesta final no jogo e que por isso precisa treinar mais. Sua mãe a conforta como tem que fazer e aí, sabendo que pode contar com um amigo, Shinatsu manda aquela figurinha pro Tai, aquela que ele disse que se ela precisasse conversar, era só mandar isso para ele. Coincidentemente, Taiki está logo atrás dela quando recebe a mensagem. Shinatsu junto de Taiki pegam um transporte público e vão até a praia para poder espairecer a mente. E como bons adolescentes correm para brincar na água. Nessa hora, Taiki vê que a tornozeleira dela arrebentou. Shinatsu diz que eles não estão mais combinando e vendo ele triste começa a jogar água para implicar com ele. E eles ficam brincando ali aproveitando a juventude enquanto dois caras comentam isso, saudade da juventude. Com medo de cair e se molhar, Shinatsu segura Taiki, que ficando nervoso com a situação, pisa no bicho e aí ele cai, fica todo molhado. Por sorte, ele tinha uma roupa de ginástica e por azar dele, ele vai ter que esperar a roupa dele secar para ele poder pegar um ônibus. Nessa hora, Taiki puxa um bolo com vela para cantar um parabéns e aí a Shinatsu comenta que agora ele só tem 2 anos de diferença, que ela é só 2 anos mais velha que ele e também fala, salienta, isso é muito importante, que 2 anos não são nada, dando uma leve esperança para esse casal sair. Taiki puxa então o parabéns e depois do vento apagar as velas, eles degustam o bolo. Taiki fala que a sua pulseira também está para arrebentar e que aí eles estariam combinando de novo. Shinatsu fica rindo, dizendo o quanto Taiki é sentimental. E aí a gente corta para uma super chuva, enquanto os dois estavam indo embora. O problema é que os ônibus pararam de circular. E aí vem aquele clássico momento onde os dois acabam indo dormir juntos numa pousada que porventura só tinha um quarto sobrando. Taiki avisa sua mãe o que aconteceu, enquanto o Shinatsu pegava alguns jogos pra fazer uma super festa do pijama. Nessa hora, a amiga da Shinatsu liga pra falar com ela. Taiki fica escondido durante a conversa. E após Shinatsu ser parabenizada pela sua amiga, essa amiga também diz que ela já está melhor, já está mais animada, mais feliz. Obviamente, porque ela tá no hotel com um boy pra uma noite inesquecível. Só que aí o Taiki, enquanto ele se levanta, ele esbarra na mesa e um copo cai. Ele consegue pegar o copo, mas ele faz barulho e torce pra amiga não ter ouvido. Mas sim, ela ouviu, só que não falou nada. Depois disso, o Taiki se desculpa pelo festival, aonde disse que ele iria ir com um grupo de amigos, mas acabou indo só com a Hina, porque todos furaram. Nessa hora, Shinatsu melhora um pouco seu semblante, dá pra ver que ela ficou feliz. Então ela também se desculpa por ter chateado o Taiki, falando que iria se afastar. Taiki fala que ela não precisava se desculpar e que agora eles estão quites. E aí, eles começam a jogar baralho até pegarem no sono. Shinatsu acorda e vê que o seu boy não está ao seu lado. Ele não dormiu no futon ao lado dela, e sim no sofá. Isso deixou ela levemente confusa. Depois disso, ela observa o Taiki dormindo, enquanto esse episódio de número 15 se encerra. Depois do dia de praia, a relação dos dois personagens melhora. Eles ficam mais íntimos e Shinatsu continua focada ainda no basquete. Nos dias seguintes, o Taiki fica como encarregado da turma e Hina fala das suas funções que ele tem que cumprir, como atividades braçais e resolver problemas que aparecem ali para montar a peça de teatro. Depois disso, um professor pede para o Taiki levar a lista de participantes para o representante do 2º ano. Na hora que ele sai, Kyo fala para Hina que sabe que ela se declarou para o Taiki. Ela chama ele de enxerido e dá para sentir ali um clima se formando no ar. O Kyo acha que a Hina gostar do Taiki enquanto ele gosta da Shinatsu é uma coisa muito errada. Chega
Chegando na sala do segundo ano, o Taiki encontra sua senpai. Ela diz que entrega o documento pro representante do segundo ano que ele levou, e aí o Taiki fala pra Shinatsu que ela tá sentada num ótimo lugar, a última cadeira da primeira fileira. Shinatsu diz que trocaram de lugar há pouco tempo, assim como a turma do Taiki também fez. Shinatsu pergunta qual o lugar do Taiki agora na classe, e ele responde mostrando a cadeira que tá ao lado dela. Nessa hora, Shinatsu lamenta eles não serem da mesma idade, porque aí eles estariam sentados um ao lado do outro, assim como um grande casal apaixonado. Então, ficam imaginando como seria se eles estudassem juntos. Nessa hora, um professor chega e aí o Taiki se retira, pensando que se pudesse, avançaria um ano para estar com a sua senpai. Chegando em casa, Taiki percebe que tem visita e, para surpresa dele, é a mãe da Shinatsu. Ela voltou pro Japão porque o avô sofreu um acidente. Ele tá bem, mas vai fazer uma cirurgia. E até lá, a Shinatsu vai morar com a mãe, que vai alugar um apartamento. O Taiki ajuda nessa mudança e a Shinatsu fala que vê ele amanhã no treino, enquanto o Taiki fica animado porque ainda vai poder falar com sua crush. Porém, quando chega pra treinar, como o Shinatsu se mudou para um pouco mais longe, a quadra ainda tá vazia. Mas o senpai do Taiki chega logo após isso e leva o Taiki pra correr com ele. E acaba que ele não vê a Shinatsu. Durante o intervalo, Taiki, como representante, vai numa reunião do festival. E nessa hora, ele consegue ver sua crush, mas só fica na troca de olhar. Durante os treinos, ele apenas escuta a voz da Shinatsu. Durante esse tempo, isso até o ginásio fechar. Indo pra casa, Taiki reflete como foi difícil falar com a Shinatsu e como é ruim ela não estar mais morando com ele. Mas ele fica confiante de que no dia seguinte vai conversar mais com ela. No entanto, Taiki, quando chega em casa, se depara com a sua paixão. Taiki logo acha que ela voltou pra casa, porém, ela foi só buscar algumas coisas que tinham ficado lá. Shinatsu rapidamente questiona por que o Taiki não foi treinar de manhã. E aí ele responde que foi, mas o Haryu levou ele pra correr. Taiki fala que quem não foi treinar foi a Shinatsu. E bem, ela também foi, mas ela pegou a condução do trem errado, e aí ela saiu correndo pra conseguir ir treinar e, claro, ver o Taiki. Só que quando ela chegou, eles já tinham saído pra correr. E aí, depois de se entenderem, os dois marcam de se verem nos treinos no dia seguinte. Depois disso, a gente corta pro ensaio da turma, onde a Hina está performando muito bem com as suas falas pra peça. Afinal, como o Ryu já falou umas 2 vezes nesse episódio, ela tem o dom de saber lidar com a plateia. E isso ajuda muito pra uma peça. Enquanto a Hina fica admirando de canto como o Taiki está resolvendo tudo como um representante de turma. Indo comprar algumas coisas que faltaram, o Taiki se encontra com a Shinatsu, que também é a representante da turma. Turma essa dela que vai fazer um café. Taiki já imagina sua paixão vestida de empregada servindo coisas pra ele. Uma pena que ela não vai exercer essa função, afinal ela é representante. Shinatsu fala da apresentação da turma do Taiki, que vai ser a peça da Branca de Neve, e falou que achava que o Taiki seria o príncipe, já que a Hina é a Branca de Neve. Mas ele nega todo envergonhado. Nessa hora, a turma do Taiki chega, junto com a Hina, e deixa o clima ali um pouco pesado. E em casa, enquanto via a novela, a mãe de Shinatsu comenta da novela. Justamente 3 pessoas, 2 mulheres e um cara, aonde por conta do trabalho, uma fica atrapalhando a possível relação do casal, porque ela fica indecisa em dar uma parecer, uma opinião, uma resposta. E claro que a Shinatsu, na hora do banho, fica reflexiva. Afinal, essa é a situação em que ela está, junto do Taiki e da Hina. Mas ela não se sente culpada. Afinal, eles não estão namorando. Taiki está se desdobrando para fazer todas as suas obrigações do festival e continuar seus treinos. Até que depois de ensinar um calouro, Shinatsu chega e ficam ali flertando, conversando sobre a altura. Cortamos então para Hina ensaiando, e quando ela travou ali na fala, o Kyo aparece, completa a fala. Hina diz que ele poderia atuar, mas ele fala que não gosta de romance porque a princesa sempre acaba com um cara aleatório. Hina então pergunta se Kyo gosta de alguém. A gente vê um flash, mas ele diz que no momento não, que ele seguiu em frente depois que a garota que ele gostava começou a namorar, e completa que sente pena da Hina
Hina por ir atrás de alguém que pode começar a namorar, mas que ele também admira ela por conta disso. Após isso, a Hina dá de cara com a Shinatsu quando ela for tirar cópia de um documento. E nessa hora, ela olha pra cara da Shinatsu e fala que ela se declarou pro Tai. E a reação de Shinatsu é inusitada. Ela demonstra felicidade. Hina diz que queria que ela soubesse, já que ela mora com o Tai. E nessa hora, Shinatsu revela que está morando com a mãe, por conta da cirurgia do avô dela, né, que tá passando mal e tudo mais. Hina, nessa hora, muda o seu semblante para uma coisa mais alegre. E então sai da sala, enquanto Shinatsu fica ali muito pensativa. Enquanto isso, o Tai que tá treinando e as pessoas ali estão dizendo que ele tá melhorando bastante, mas ele mesmo não tem essa percepção. Após isso, o treinador reúne o time e diz que eles vão ter um jogo treino contra o time rival daquele maluco lá que o Taiki e o Haryu perderam pra ele. O Haryu quer jogar contra o aluno que venceu o Tai, enquanto o próprio Taiki quer ter sua revanche. Pulamos então pro Taiki treinando, com a Hina atrás dele, conversando, lendo o roteiro e correndo também. Ela diz que quer ir ver o jogo treino do Tai, mas ele responde que, como é o jogo treino, que não precisa. Mas ela insiste, dizendo que quer ir ver quem ela gosta, que vai estar dando tudo de si no jogo. E isso deixa o Taiki deveras envergonhado. Hina tá atacando o Taiki com tudo. E no dia seguinte, Shinatsu chega para treinar e o Taiki tá ali dando o seu máximo. Nessa hora, ela também fala da partida treino e diz que também quer ir ver ele jogando. Afinal, quer prestigiar seu parceiro de treino matinal. No entanto, Taiki tá com o que a Hina falou na cabeça e começa a achar que a Shinatsu tá na mesma linha de raciocínio, querendo a mesma coisa, causando, né, uma grande confusão na cabeça do pequeno protagonista. E o Taiki, ele continua melhorando cada vez mais no badminton, porém, ele não tá sentindo essa melhora. O Haryu, o capitão do time, percebe esse dilema do protagonista. Afinal, ele sabe o que o Taiki tá passando, mas se recusa a ajudar, porque quer que ele sinta a dor do progresso. Após isso, os preparativos pro festival continuam. Taiki procura por Hina, que estava confusa com a cena que ela vai interpretar. É a cena final do despertar, juntamente com o beijo. Ela não sabe a expressão que tem que fazer quando isso acontecer. E nessa hora, o Taiki sugere deles ensaiarem. O problema é que Hina fica desnorteada, pensando em como seria se o Taiki realmente acordasse ela com um beijo do príncipe encantado. E pergunta se ele realmente vai fazer isso. E aí, o tempo para. Qual é a resposta? Obviamente, o Taiki recusa, mas ele sentiu o ataque e era isso que a Hina queria fazer. Depois disso, ele ainda perde um jogo pro Haryu durante o treino e ele dá uma dica pro Taiki, que uma pessoa sem confiança nunca iria vencer dele. E o Taiki, ele tá observando que as pessoas em sua volta estão melhorando cada vez mais. A Hina, Shinatsu, o Haryu, e ele começa a se intitular de covarde. Após o treino, o chefe do clube corre para pegar curry, que uma turma tá servindo, e Shinatsu para conversar com o Haryu. O Haryu diz que o Taiki, ele é mais esforçado do que dedicado. E sim, tem diferença. E o Haryu explica. Ele só tá se concentrando em derrotar um inimigo. E que ele tá tão obcecado nos seus defeitos que não tá prestando atenção em mais nada. Shinatsu sabe bem o que o Taiki tá passando e também fala pro Haryu ir conversar com ele para dar motivação. Porém, o Haryu tem que usar a motivação para ele mesmo continuar seguindo em frente. E ele precisa usar isso pra ele, né? Não compartilhar com os outros. Mas ele acaba sim indo falar com o Tai. E quando chega lá, ele tá comendo o curry que o capitão careca levou pra ele. E aí, ele desiste de ajudar o Tai, que vai treinar com o Kyo. No dia seguinte, aquele rival que venceu o Tai, que chega na escola pro jogo treino. Os treinos começam com o Yuki vencendo, querendo jogar contra o Haryu, mas acaba indo jogar com um tal de Inomata. E o pior é que ele nem lembra da partida que eles tiveram na regional. Hina foi ver seu crush jogar e diz para sua amiga que não quer ver o Taiki mal por perder de novo, enquanto estava ali escondida. Mas conforme o Taiki ia jogando, ela se aproxima cada vez mais para ver o jogo. E do outro lado,
quando a amiga da Shinatsu descobre que eles estavam juntos naquela pousada. E Shinatsu conta que mora com o Tai. A amiga fica assustada, afinal acha que homens são animais. Porém, Shinatsu diz que não aconteceu nada, enquanto pensa em tudo que aconteceu. Durante isso, o Taiki está tentando seguir o ritmo do adversário. Haryu torce para ele, enquanto pensa que se ele não vencer, não vai conseguir sair daquele deserto em que ele está preso. E as petecas continuam rolando para lá e para cá. E o Taiki demonstra dificuldade em acompanhar o adversário. E sua mente está rodeada em muitas coisas que aconteceram, pensando nos jogos no Nacional em que perdeu e no que está acontecendo com a Hina. Enquanto pensa também que o seu rendimento não está muito bem. Ao mesmo tempo, Shinatsu responde à amiga que enquanto o Taiki estiver mexendo com os pés, vai ficar tudo bem na partida. Taiki pensa em sua crush e em como foi ruim ver ela perder. E com isso o Taiki vai ficando para trás no jogo, enquanto pensa em como queria consolar sua amada depois que ela perdeu. E nessa hora, ele abre um espacate no meio da partida durante o set point e perde assim a primeira rodada. Yuki tem um olhar bravo e o segundo set começa. Peteca pra lá, peteca pra cá. Taiki tá focado e sério dessa vez. Hina comenta que o Taiki que ela conhece estaria rindo e alegre, que nunca viu ele dessa maneira. E quando erra sua jogada, seu time fica apreensivo. Afinal, era uma boa chance que ele tinha perdido. O Taiki tá exausto e Shinatsu fica pensando em como ele se esforçou para chegar aonde ele tá. Enquanto isso, o Taiki começa a evoluir na partida, conseguindo acompanhar cada vez mais o ritmo de seu adversário e chega até empatar o jogo. O rival então começa a se divertir na partida, que tá extremamente acirrado. E Taiki consegue a vitória, mostrando que todo o seu treino deu certo e valeu a pena. Acabando o jogo, Hina não vai cumprimentar Taiki e sai correndo. E ele vai cumprimentar o seu rival, que responde que não tá muito satisfeito. Então o Taiki chama ele para jogar uma outra partida. Mas Haryu aparece e diz que ele tá muito cansado para isso e que o próximo adversário é ele. O Taiki então vai tomar um ar e aproveitar a vitória. Nessa hora, Shinatsu chega com uma garrafa d'água para ele. A água essa cheia de energias positivas. Então eles começam a jogar conversa fora sobre isotônicos, a banda da escola, sobre saber cantar ou não, até que a Shinatsu joga um verde, falando que a Hina foi ver o jogo. E depois pergunta da peça. Taiki responde que a peça tem diversas reviravoltas legais. Ela pergunta sobre o beijo e Taiki responde assustado: a gente não se beijou. Então cria-se um clima terrível. Ela só queria saber se vai ter essa cena na peça e Taiki responde que eles vão fingir essa cena. Nessa hora alguém chama o Taiki, que com a brecha foge, deixando a Shinatsu com a maior cara de gol contra. O time rival vai ir embora e Ryu dessa vez lembra o nome do Taiki, enquanto o Haryu tá pé da vida, afinal ele perdeu o jogo. E em casa o Taiki tá dormindo pensando em sua vitória, relembrando todo o episódio, até Shinatsu querer recompensar ele com um beijo. E nesse momento a Hina puxa ele e rouba esse beijo e o Taiki acorda todo nervoso. E antes da gente partir efetivamente pro recap do episódio 19, para quem pediu um salve no vídeo passado, um salve para Juan da Griga e também outro salve pro Thales 157 e claro, o que tá acompanhando, comentando há mais tempo aqui no canal, um salve pro Eduardo Meguier, ou o nome dele, né, o Nick GLX, poxa, 54441, um salve para você também. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando todo esse recap aqui comigo, vocês que fazem eu continuar trazendo mais e mais vídeos. Voltando ao recap, chega então o dia do festival. Hina coloca sua fantasia e o Kyo fica admirando ela. Taiki está ocupado com as preparações para o festival, mas não deixa de dar uma admirada na Shinatsu. E também fica ouvindo os outros caras falando sobre a Hina. Quando ele entra na sala de aula, se depara com a Hina já arrumada e fica sem palavra, mas fala que ela tá muito bonita. Depois de ser elogiada, ela dá uma desculpa para poder se retirar, já que ela ficou bem envergonhada. E a amiga que tá com ela diz que algo vai acontecer
acontecer nesse festival? Pode apostar que vai. E depois do último ensaio, chega o grande dia. Taiki acorda colocando sua roupa de ginástica e sai para correr. Afinal, o ginásio vai estar fechado. E durante sua corrida matinal, ele encontra Shinatsu, que também está treinando. Afinal, os dois estão cheios de desportivo com as vitórias que eles tiveram nos jogos de treino. Taiki fala que nunca vai alcançar ela, porque ela não para. E Shinatsu fala que já pegou vários atalhos na caminhada dela. E aí no fim, ela parte pro ataque e chama o Taiki para ver o show da banda do segundo ano no festival. Taiki topa e finalmente conseguiu algum progresso depois de tanto tempo. Shinatsu volta pra casa porque acabou o seu tempo de treino. O festival começa e todos estão se divertindo. Taiki fala pra Kyo que tem um compromisso pra fazer. Só que o Kyo ele mata, que é com a Shinatsu na hora. Mas como a vida não é um pudim, ele encontra o seu rival do badminton, que já tinha aparecido anteriormente. Ele pede uma revanche, mas como tá ali no momento de festival, não é possível. Então esse cara pede pra ver a Shinatsu. E obviamente que o Taiki nega. E eles ficam ali se esbarrando. Karen e Haryu aparecem e a briga é separada. A dupla de rivais se juntam ao casal e vão até a sala da Shinatsu ver o que a turma dela estava fazendo. E pasmem, a Shinatsu tá de meio de café servindo as pessoas. E os dois rivais ficam ali admirando ela. Até que um cara qualquer dá em cima da Shinatsu. Os três ficam em choque. Mas a amiga do time aparece e corta a onda dos moleques, dando um fora pela Shinatsu. Só que como ela tá vestindo uma roupa de garçom masculino, o Rick acha que é o namorado da Shinatsu e fica em prantos tomando suco de laranja que o Haryu tá servindo. Shinatsu chega na mesa para falar com Karen, aonde a Karen chama a Shinatsu para ir num evento do festival às 14 horas. Só que Shinatsu responde que já tem um compromisso. E quando ouve isso, o Taiki foge cheio de alegria. Quando chega às 14 horas, Taiki fica esperando sua amada chegar. E espera mais um pouco. Ele começa a achar que ela estaria dentro da sala já no show. Então ele entra. Ele começa a ficar animado com o som, mas ao mesmo tempo triste, porque tomou um bolo da Shinatsu. Só que nessa hora, ela chega toda ofegante. Quem ia substituir ela demorou a chegar. E o Taiki fica alegre, porque tudo que ele pensou não foi uma ilusão. E os dois começam a aproveitar o show. Taiki nunca tinha ido a um show antes. Shinatsu pergunta o que ele tá achando e se ele tá gostando. E o Taiki responde que tá gostando. Ouvindo as músicas, Taiki lembra de tudo que já passou. E quando começa a tocar uma música que a Shinatsu curte, ele cansa de se acovardar e pergunta por que a Shinatsu chamou ele pro show. Só que como a música tá muito alto, Taiki acha que ela não ouviu a pergunta e segue a vida. Mas ela ouviu e responde no ouvido dele. Porém, porque a música tava muito alta, Taiki não ouve a resposta. Só que a Shinatsu não tem forças para repetir. E aí eles acabam só ouvindo a banda tocar. E o Taiki nunca mais vai tirar isso da cabeça. Eles saem do show e o Taiki questiona o que a Shinatsu falou pra ele. Shinatsu muda de assunto, falando sobre o horário da peça da turma dele. Então eles se separam e o Taiki sai saltitando de alegria. O capitão do grupo chama o Taiki para o evento da turma dele. Esse capitão tá prevendo futuros com sua bola de cristal. E assustado, fala que o Taiki vai ter um grande desafio pela frente. O problema é que uma multidão de pessoas aparece agradecendo o capitão por ter acertado a sua previsão. E rapidamente o desafio aparece. A garota que faria o príncipe na peça foi pro hospital e a peça tá em perigo. E o Taiki é o único livre para assumir o papel do príncipe. Sim, o príncipe que dá um beijo na princesa no final da peça, que é a Hina. E depois dos eventos satisfatórios vem a responsabilidade. E Taiki é obrigado a assumir como príncipe da peça para dar continuidade à peça. Afinal, só tinha ele disponível. E ele não pode decepcionar nem a Hina e nem a turma que se esforçou tanto pela peça. E ele assume essa responsabilidade como um bom protagonista faria. E mesmo com pouco tempo até o início da peça, Taiki começa a ler o seu roteiro enquanto fica pensando
pensativo com a Hina e como a Shinatsu vai estar vendo a peça, que inclusive já se reuniu com os seus amigos para ir ver essa peça. Nessa hora, a Shinatsu recebe uma mensagem do Tai, dizendo que ele vai participar e ela manda apoio para ele. Mas o rosto dela tem receio, afinal, o príncipe faz coisas na peça e ela tá com receio do que pode acontecer. Enquanto isso, o Tai tá nervoso com a mesma coisa. Afinal, a Hina conseguiu mexer muito com ele. E nessa hora, ela mesma aparece para acalmar o nervosismo do seu crush, dando palavras motivacionais e de apoio. Nessa hora, o Kyo aparece e entra numa conversa de dois figurantes que acham que o Taiki e a Hina namoram, mas ele responde que os dois são só amigos. E a apresentação da peça enfim começa. Hina entra no palco, performando muito bem, e Taiki, por outro lado, entra muito nervoso. A Puma alterou um pouco a peça para poderem fazer a Branca de Neve e o príncipe se conhecerem antes, para que a cena do beijo faça algum sentido. Então eles vão se conhecer antes, já vai se rolar uma química para a cena fazer sentido. E Shinatsu, sempre que pensa e escuta a cena do beijo, fica com a maior cara de gol contra. E o anime corta para uma nova personagem. Três amigas estão conversando sobre a fatídica cena do beijo e sobre relacionamento. E essa nova personagem acha relacionamentos coisas desnecessárias. O negócio dela é coisas casuais. Voltamos para Bessa, que continua correndo muito bem. E entre as suas cenas, o Taiki decora cada fala que ele vai ter que soltar. E vai ficando cada vez mais ansioso pela tão aguardada cena, enquanto a Hina já tá na parte de comer a maçã envenenada. E a tão aguardada cena chega. O príncipe encantado revive a Branca de Neve com um beijo. Nessa cena, o Taiki envolve a capa na frente para fazer a simulação do beijo. E a Hina desperta feliz da vida vendo o seu príncipe. Só que nessa hora, uma peça figurativa do cenário cai e ela iria atingir a cabeça da Hina. Taiki sagazmente pula para proteger sua amiga e nessa ação acaba caindo em cima dela, fazendo parecer que eles justamente se beijaram. Parece muito que aconteceu ali o beijo, mas não existe certeza. E Shinatsu de novo fica com a maior cara de gol contra na plateia. E quando a peça acaba, Taiki fala que não teve beijo, que ele parou bem em cima e os confetes ali que estavam voando fizeram parecer que teve. E a Hina, ela confirma essa história, mas a turma acha que eles estão namorando e quem veio ver a peça pode fazer fofoca, mas Taiki fala que não aconteceu e pede para não espalharem boato por aí, enquanto sai andando na frente do grupo P da vida. Hina vai atrás dele se desculpar pelas fofocas, mas ele responde que não é culpa dela, e aí ele que pede desculpas pela peça. Hina fala que Taiki na verdade foi quem salvou a peça e se prepara para falar algo importante, talvez sobre o beijo, mas ela se segura e diz que ele conseguiu acompanhar ela, cortando o que ela ia falar antes. E depois eles ficam jogando conversa fora, até que Hina diz que ela pode falar pra Shinatsu que não teve beijo, e aí ela sai fugindo. Kyo de novo aparece com uma recompensa culinária pelo esforço de Tai, e ele desconta toda a sua frustração na comida. Afinal, todo mundo tá falando do possível beijo, e ninguém tá ligando pro esforço que toda a turma fez pra fazer a peça. E a Hina só tá preocupada com o que a Shinatsu vai pensar. Kyo pergunta se o Taiki também tá preocupado com o que a Shinatsu vai pensar. E ele tá um pouco, porém ele tá mais preocupado com as fofocas que vão fazer dele e da Hina. Afinal, ele não gosta de pessoas se intrometendo em sua vida. E o Kyo faz uma pergunta crucial que muda tudo. Se o Taiki sente alguma coisa pela Hina. Taiki fica confuso e o Kyo continua e indaga que como a Hina tá muito em cima dele, é uma coisa que pode fazer sentido. Depois de pensar muito, o Taiki responde que ele gosta da Shinatsu. E o Kyo faz outra indagação para poder quebrar a cabeça do Taiki de vez. Ele fala que o Taiki gosta 100% da Shinatsu e questiona se ele não estaria gostando uns 30% da Hina também. Ele diz que não tá afirmando, mas que é uma possibilidade. Isso realmente quebra a cabeça do Taiki. Por
festival está se encerrando, as pessoas estão indo embora e aquela garota nova aparece de novo, mostrando que ela vai ter alguma relevância. E a gente corta pro dia seguinte, em casa. Taiki foi tomar seu café da manhã, pensando na teoria dos 30% do Kyo, pensando que poderia estar gostando das duas garotas. E nessa hora ele percebe que a Shinatsu tá na casa dele. A cirurgia do seu avô foi um sucesso e ela vai voltar para casa do Taiki em breve. Ele pensa que ela viu a peça e tenta imaginar o que ela tá pensando, enquanto ela tá ali degustando um biscoito. E a pergunta que fica no final desse episódio é: aquela nova garota, ela vai ser relevante? Ela vai fazer alguma coisa casual com o Taiki? Qual é a sua aposta? E bem, a Shinatsu, ela voltou pra casa do Taiki, e como o Taiki não consegue ler o que ela tá pensando, nessa hora a mãe do Shinatsu chega e pede pra ela ajudar a limpar um treco lá que sujou. E antes da Shinatsu sair pra fazer isso, o Taiki tenta falar sobre a peça, mas a Shinatsu corta ele, enchendo a boca dele de biscoito. Mas o Taiki não desiste de querer falar sobre esse assunto com ela. Na escola, o capitão do time, aquele que é careca, fala pro Taiki que não acredita nos boatos e que, como ele foi ver a peça em grupo, acaba que o Taiki tem a confirmação de que a Shinatsu também viu a peça e a cena. O careca continua falando que os alunos do segundo e terceiro ano também estão comentando, afinal a Hina é uma ginasta famosa ali na escola. Enquanto olhavam a Hina, ela cobra 5.000 ienes pela olhada, tudo isso pra descontrair. E de novo voltam a falar dos boatos, até chegar a amiga da Shinatsu, que pergunta pra ela se ela não se importa, afinal ela vai voltar a morar com ele. E a Shinatsu dá uma resposta evasiva como sempre. E à noite, a Shinatsu foi passar a noite na casa da Karen. Elas conversaram um pouco sobre o Haryu e o seu vício em badminton, e depois a Karen fala que um amigo dela pediu o número da Shinatsu, só que a Shinatsu não tem interesse, afinal ela não gosta de falar com estranhos. Karen continua perguntando se a Shinatsu não está interessada em romance, e a resposta que ela deu liberou uma brecha, onde a Karen pergunta se ela está gostando de alguém, e pela primeira vez a Shinatsu assume que gosta do Taiki, e ela compara esse fato a estar cultivando uma planta, né, esperando a paixão florescer, e que está crescendo pouco a pouco conforme passa o tempo com ele. Karen fala que romances não são tão simples assim, e que gostaria de ver a sua amiga vivendo um romance, e que quando fosse a hora ela realmente notasse que gosta de alguém. E fala também que a irmã dela podia aprender com a Shinatsu, afinal ela tá sempre trocando de namorado. Nessa hora a irmã dela entra na sala, e a garota que apareceu no episódio passado, ela elogia a Shinatsu e também fala que terminou com o namorado e que já tá afim de outro cara, tudo isso por causa da aparência dele. No dia seguinte, a Shinatsu volta pra casa do Taiki, e durante a mudança eles não têm tempo de conversar. Na escola, Hina fala com Taiki, que sabe como acabar com os boatos. E bem, a resposta é que é só tornar eles realidade, o que deixa o Taiki sem palavras novamente, e logo após isso a Hina sai, e o Kyo finge que não viu nada como sempre. O grupo de badminton se reúne para serem apresentados ao novo membro, uma assistente, a assistente essa que é a irmã da Kari, que tem o nome Ayami Moriya. Ela chega, se apresenta e fica procurando um menino de franja que ela viu um tempo atrás. Uma pena que ele é o aluno que veio jogar contra o time, ele não é da escola. E quando ela descobre isso, ela simplesmente desiste de ser assistente. Mas como ela teria chance de ver ele ainda nos jogos contra, ela decide continuar no time. E o Taiki é quem foi escalado para mostrar todo o local para ela. E ele mostra todos os locais que o time de badminton pode usar, até chegar na sala de convívio, que bem, tá podre. Nessa hora, enquanto ela tenta limpar, ela vê uma aranha e pula para cima do Taiki. E Shinatsu passa bem nessa hora. A Yami pede ajuda para ela salvar ela da aranha. Shinatsu, que tinha medo de aranha até esse momento, engole esse medo e salva a irmã da sua amiga que tava agarrando o Taiki. Shinatsu pergunta o que ela tá fazendo ali com o time de badminton, e a Ayami responde que virou assistente do time e que o Taiki tá mostrando todo o local e as funções para ela. E a Shinatsu começa a ficar com ciúme. A Ayami, indo pegar água pro time, encontra a Hina, que estranha também a nova assistente, e logo acha que não dá para competir com ela. Quando volta pro time para se hidratar, ela vai falar com o Taiki, só que ela tá muito perto dele e isso poderia
poderiam gerar boatos, e o Taiki pede pra ela se afastar. Nessa hora, a Ayami liga os pontos, que ele é o príncipe da peça que tá tendo os boatos de um simples beijo. E na hora ela vê uma aranha de novo e pula pra cima do Taiki de novo. E nessa hora de novo a Shinatsu passa. E assim que vê a cena, ela se vira pé da vida, cheia de ciúmes. E o ponto é que a Shinatsu lembra que durante aquela conversa à noite na casa da Karen, a Ayami falou que estava afim de um menino do time. E começa a achar que o Taiki é esse cara. E em casa, a Ayami conversa com sua irmã sobre Shinatsu arrumar um namorado. E pelo silêncio da irmã, ela tem certeza que Shinatsu gosta de alguém. E por conta disso, quer saber todas as informações sobre esse possível candidato. A Ayami insiste para a irmã dar a informação, mas não tem resposta. Porque se a Ayami souber, com certeza ela vai se meter. Então, a irmã da Ayami inventa uma mentira para poder sossegar a irmã, dizendo que ela gosta de um cara que está estudando no exterior, para poder sossegar a irmã. Coincidentemente, no dia seguinte, um aluno regressa do seu intercâmbio dos Estados Unidos para o Japão, e ele também é do time de basquete. E nessa hora, a Ayami liga os pontos e acha que ele é o crush da Shina. Nessa hora, o Taiki chama a Ayami dizendo que ela não preencheu um formulário. E então o Taiki vê o estudante transferido, e ele é do time de basquete também. E enquanto a Ayami falava de sua paixão, a Hina passa e o Taiki puxa assunto com ela. E bem, ela fica sem graça vendo a Ayami perto do Taiki. E a Ayami nota a energia que existe entre os dois. E no momento, enquanto estava tirando o lixo, a Ayami se esbarra com a Hina e pergunta sobre o Taiki na cara dela. E a reação que a Hina teve entrega a resposta. A Ayami diz que o Taiki tem sorte de ter uma garota bonita gostando dele. E também fala que o Taiki não faz o tipo dela. A Ayami diz que o Taiki só precisa de um empurrãozinho para esse casal sair. E a Hina fala que ela já se declarou para ele. Só que não teve resposta porque ela pediu para não ter resposta. Nessa hora, a Ayami puxa uma reflexão pesada para Hina, e vendo a forma tão pura de como ela gosta do Taiki, a Ayami diz que vai ajudar esse casal a sair. Então, indo pra casa à noite, Shinatsu vê o Taiki e chama ele por um apelido. Ele se vira rapidamente todo constrangido. Ele chegou em casa né, conversando. Quando chega em casa, a Shinatsu parece ter um presente. Afinal, ela escondeu o que era. E pela manhã, ela tá cuidando desse presente, que é um cacto misterioso. Na escola, a Ayami descobre sobre o treino especial no final de semana prolongado, que vai ser numa pousada. E vão os times de badminton, ginástica rítmica e basquete. E aí você já viu, alguma coisa vai rolar. Afinal, a Ayami quer juntar o Taiki e a Hina, e torce para que também se formem a Shinatsu e o gringo. Ela também vê ele jogando e descobre que o Taiki é um dos melhores jogadores do time de badminton da escola. E fica assustada ao saber que o Taiki já ganhou do namorado da irmã dela. E na hora do descanso, a Ayami chama o Taiki para ajudar ela numa tarefa dela. E quando eles saem, a Hina e a Shinatsu ficam observando cada movimento. Na volta, o Taiki percebe que todos os garotos falam com a Ayami, e ela revela que todos eles são ex-namorados dela. Taiki fala que não sabe muito sobre o amor, e ela começa suas investidas, dizendo que também não sabe, e que se um cara fala que gosta dela, ela aceita sair. Claro que tem que ser o tipo dela, senão ela dá ao fora. E diz que é grata por todos que dizem gostar dela, e que mesmo não estando interessada, isso pode vir a mudar depois, e que não custaria tentar, afinal a pessoa que ela gosta poderia demorar a corresponder. E também que é mais rápido se apaixonar por alguém que já tá afim dela. E o Taiki, ele sente essa alfinetada, e diz que isso fez ele ver a pessoa de outro modo. A Ayami acha que fez algum progresso. Enquanto isso, Shinatsu descobre sobre a lenda da fotografia que tem no acampamento, aonde lá, se você se declarar na frente da fogueira, o casal seria abençoado e viveria feliz para sempre. Eu particularmente já vi isso em um anime, e o final não foi nada feliz. Se você tem coração forte, assiste o recap que vai estar linkado no card e também no final desse vídeo. E essa lenda da foto mexe um pouco com a Shinatsu. Já pulamos pro início
início do acampamento, com os treinos subindo a montanha e depois nas quadras. E no momento de descanso que o time teve, quando o Taiki abre a porta para tomar um ar puro, ele vê a Shinatsu correndo feliz ao lado de um gringo. E a equipe da Hina, ela tá indo pro ginásio dela de treinamento com uma van. Diferente do time de badminton e de basquete, que subiram um monte correndo. Nisso o descanso acaba e volta o treinamento. E assim seguem os dias, até que o Taiki desafia o Haryu para uma partida, porque eles não jogam há muito tempo. Mas o Haryu nega e o Taiki não entende. Mas a gente que tá de fora sabe que o Haryu tá de birra porque o Taiki tá superando ele. E à noite, indo tomar banho, o Taiki já fica bolado porque as outras pessoas vão ver a Shinatsu saindo do banho. Nessa hora, ele tem o privilégio de ver a Hina saindo do banho. E ela tá de cabelo solto e o Taiki, ele começa a agir um pouco estranho, como se a lábia que a Ayami jogou nele tivesse tendo algum efeito. E o capitão do time de badminton, aquele careca, puxa uma festa do pijama. E claro que todos os membros ali envolvidos na trama acabam se reunindo numa super coincidência. E o jogo que eles vão jogar é o jogo do rei. Um jogo de baralho onde todo mundo se reúne, todo mundo compra uma carta, quem puxa a carta do rei tem que cumprir o que ele puxar na próxima carta. Durante a demonstração, o careca logo toma um super peteleco para ficar esperto. Na vez do Kyo, ele tem que acabar todas as frases falando miau. E claro que se você ficar com vergonha, você perde. Shinatsu tira a sua vez e ela tem que arrumar o cabelo. E logo todas as garotas vão zoar ela. A Yami rapidamente descobre um jeito de trapacear no jogo e entrega a carta do rei pro Tai. Só que o careca embaralha a armadilha que a Yami fez para ele comprar. Só que mesmo assim ele tira uma carta dizendo para ele se declarar para alguém. E não vale mãe e pai, tem que ser alguma pessoa com interesse romântico. O clima tá pesado. Todos ali estão esperando a resposta do Taiki. E quando ele vai falar, o Kyo interrompe, dizendo que o Taiki ama o Yuna, aquele rival dele da outra escola. E é o mesmo cara que a Ayami gosta. Isso tira algumas risadas e nessa hora o professor aparece e diz para os alunos irem dormir. Nesse caminho, Taiki agradece o Kyo por ter tirado ele dessa situação. E o Kyo responde que ninguém esperava uma resposta séria e pergunta também se o Taiki ficou em dúvida. E quando ele estava indo dormir, ele ficou refletindo sobre essa dúvida. Ele gosta da Shinatsu, mas está começando a gostar também da Hina. No dia seguinte, indo pro treino, um professor pergunta sobre uma bolsa. Taiki fala que é da Hina e que ele pode entregar para ela. Só que a van do time de ginástica já saiu. Então o Taiki corre atrás da van. Eles percebem o movimento de Taiki e param a van. E o protagonista entrega a bolsa para sua amiga. E na volta, ele vê a Shinatsu e o gringo correndo juntos mais uma vez. Após isso, começam os treinos e logo após o almoço, aonde a Ayami julga o campo de guerra, que é o almoço masculino, enquanto Shinatsu tá comendo e rindo com um gringo de novo. Depois disso, Shinatsu e Taiki se esbarram no corredor. Eles se cumprimentam e seguem seus caminhos. Só que Shinatsu segura o Taiki, que fica impactado. Só que ela viu machucado no cotovelo dele, do tombo que ele teve durante o treino, e coloca um curativo, junto com uma frase motivacional. Depois vai se juntar ao seu time e ao gringo. Voltando do treino, o time de badminton se esbarra com o time de basquete. Só que a Shinatsu não tá junto. E quando o Taiki questiona, descobre que ela tá correndo sozinha, sendo o seu pós-treino. Nessa hora, o gringo aborda o Taiki, perguntando se ele é um novo fã da Shinatsu. Taiki pensa e a amiga da Shinatsu que responde, perguntando se por acaso ele é o namorado dela. E ele responde em tom de ironia. E depois se retira, deixando o Taiki em total fúria. Cortamos pra Hina, que após seu treino procura pelo Taiki pelo dormitório. Só que ela não encontra ele. Afinal, ele também foi correr como pós-treino. Não porque ele queria encontrar Shinatsu, não, claro que não. Mas é porque ele realmente precisava treinar mais. Desculpa, esfarrapada. E enquanto reflete sobre sua indecisão de novo sobre Shinatsu ou Hina, ele vê uma placa de urso na área. Ele imagina a Shinatsu em perigo e logo após isso, ele avista a Shinatsu, que tá com uma senhora de idade em seus ombros.
Na verdade, é Shinatsu que achou o Taiki, o que deixou ele deveras feliz. Taiki e Shinatsu descem para casa dessa senhora após o resgate dela, aonde lá o filho dela começa a falar que ela já não pode mais ficar andando sozinha. E a senhora de idade agradece o casal de namorados por ajudarem ela. Taiki fala que eles não são namorados, só que a velha fica intrigada. Afinal, parecia que o Taiki estava correndo para poder encontrar Shinatsu, mas ele também dá uma resposta vazia, enquanto o semblante da Shinatsu muda. Enquanto o filho da velha leva eles pro carro, de novo o Taiki fica refletindo sobre a sua indecisão. Chegando na cabana, o professor manda eles irem dormir. Eles se despedem e Shinatsu fica olhando pro Taiki, e quando ele deita, de novo, ele tá pensativo. No dia seguinte, a Ayami fica flertando com os caras do time de badminton, mesmo não estando afins dele. Enquanto isso, o Taiki tá jogando contra o Kyo. A Hina passa na hora e ouve uma piada do Taiki. E após isso já foi pro seu treino com seu time. Nessa caminhada, sua amiga fala que foi bom passar ali porque a Hina conseguiu ver o Taiki e pergunta se ela conhece a lenda da foto que tem no acampamento e também se a Hina vai se arriscar. A Hina diz que não vai se arriscar, que na verdade ela vai esperar o Taiki se apaixonar por ela para ter a sua resposta. E a resposta é essa que você talvez encontre no próximo episódio. Começam os preparativos para a fogueira e a Hina já hesita em falar com o Taiki. A Hina tá chateada porque sabe que o Taiki gosta da Shinatsu e ela ainda não teve a sua resposta. Ao mesmo tempo, ela também tá feliz por ter atuado com o Taiki porque ele foi o príncipe da peça. E ela fica imaginando como que seria se os boatos do beijo fossem reais e as coisas tivessem evoluído e eles virassem um casal de verdade. Nessa hora, ela corta essa linha de pensamento e encontra o Taiki, que diz que ela tá com uma folha no cabelo e se aproxima para tirar, enquanto a Hina diz que vai ficar aguardando a resposta dele. Nessa hora, a Ayami passa falando com o Kyo, que como gosta de ver casais que também são amigos. O Kyo provoca ela, falando dos relacionamentos rasos que ela teve e isso deixa a Ayami muito irritada. O evento da fogueira começa. A Ayami vê Taiki indo pro ginásio e arma pra a Hina encontrar com ele lá. Taiki diz que vai ajudar a Hina a pegar o que a Ayami pediu. Nessa hora eles ficam vendo o evento da fogueira acontecendo lá de cima do ginásio, ao mesmo tempo que também estão descansando e jogando conversa fora. Nesse momento, a Hina tenta avançar, mas se segura, e o Taiki percebe que ela deu uma murchada. Hina toma coragem e pergunta o que ele ia responder no jogo de cartas. Ela diz que tem certeza que ele ia falar da Shinatsu. Hina também fala que o Taiki pode se abrir com ela, e mesmo que seja algo que machuque, basta ela continuar se esforçando, porque a Hina ama o Taiki. Isso mexe um pouco com o Taiki. Cria-se um clima terrível, um silêncio reina. Hina então chama o Taiki para voltar, pro evento da fogueira para descer. E o Taiki se levanta e pede desculpa. O suspense aumenta. Taiki enfim responde Hina, dizendo que não pode sair com ela. Hina nega esse fato, dizendo que não precisa de uma resposta. Afinal, o Taiki também não vai sair com a Shinatsu. Só que o Taiki insiste, porque ele acha que essa dinâmica que tá rolando não é nada saudável. Mesmo que ele não esteja com a Shinatsu, ele fica se sentindo mal por estar começando a gostar da Hina. E quando ele ia dar a sua resposta definitiva, a Hina corre e tapa a boca do Taiki, chorando e gritando que não precisa de uma resposta agora. Hina fala que se declarou sabendo que ele gostava de outra pessoa e que tudo faria sentido se o Taiki reparasse nela. Taiki insiste que isso não é normal, afinal não é algo recíproco. A Hina questiona, afinal ela tem muito mais memórias com o Taiki do que a Shinatsu. E a Hina fala que o Taiki não sabe o que a Shinatsu sente por ele, mas ele interrompe e diz que isso não muda o que ele sente. E com essa resposta, chorando, a Hina sai correndo. A Ayami estava achando que o seu plano foi um sucesso, até que a Hina passa chorando por ela. A Ayami vai atrás para saber o que aconteceu e a Hina conta tudo o que rolou, chorando suas mágoas. E na fogueira, Shinatsu olha ao redor e vê que duas pessoas estão faltando.
Voltando pra Hina, Ayami não sabe como consolá-la, ao mesmo tempo que reflete se seus antigos namorados gostavam tanto dela quanto a Hina gosta do Tai, e sente uma leve inveja disso, ao mesmo tempo que, para confortar Hina, Ayami deixa diversos lenços para ela poder se acabar de chorar. No ginásio, Taiki continua com sua dúvida da vida, se fez certo recusando a Hina pela Shinatsu, e vai treinar mais cedo para poder esvaziar sua mente. Durante seu treino de saques, Haryu aparece e, aproveitando o momento frágil do seu rival, desafia ele para uma partida. Cortamos pra Kyo, encontrando a Ayami, que tá abalada pensando que não deveria ter se envolvido, e se não tivesse feito isso, as coisas não estariam ruins pra Hina. Kyo adivinha o que aconteceu com o Taiki e a Hina, enquanto a Ayami fala que não entende o que deu de errado, já que os dois eram tão amigos. Kyo retruca e fala que os dois eram bem mais próximos quando eram só amigos, e que é diferente quando você gosta de alguém como amigo e quando é um interesse romântico, e que agora não tem muito o que eles fazerem, afinal eles são só dois espectadores desses romances. Claro que, pensando em várias coisas, Taiki comete diversos erros na sua partida, afinal o Haryu também evoluiu muito desde a última partida dele, e obviamente que ele ganha essa partida. Taiki logo pede uma revanche, mas o Haryu nega, e sentado no chão aliviado com a vitória, admite que estava com medo de jogar contra o Taiki, porque ele perdeu para o seu grande rival, que se aposentou logo após isso, depois perdeu para o calouro desse rival e para o Taiki nesse meio tempo, ou seja, o Haryu estava com a moral toda abalada. Se ele perdesse de novo, isso iria acabar com toda a confiança dele. Saindo da escola, Taiki vê a Hina triste e isso meio que mexe com ele, mas chegando em casa, ele finalmente dá um avanço e chama a Shinatsu pra sair. Ele não pensou em um lugar pra poder levar ela e deu uma desculpa qualquer. Só que mesmo assim a Shinatsu topa sair com ele e coloca um café que ela queria ir na programação desse encontro, o que deixa o Taiki todo animado, ao mesmo tempo que ele reflete que pode acontecer com ele o mesmo que ele fez com a Hina. Cortamos para Ayami chamando a Hina para poder se divertir e espairecer a mente. Elas vão até um shopping para aliviar suas emoções, tiram fotos e jogam diversos jogos no fliperama, até que um ex-namorado da Ayami aparece para perturbar ela. Um amigo desse cara pergunta por que eles terminaram, e esse figurante fala que ela era muito egoísta e fala vários bagulhos para ela, só que a Hina corta esse figurante, dizendo que ele não deveria culpar ela, porque quem é rejeitado não tem que levar toda a culpa. E é meio que ela tá passando por isso. A Ayami vê isso, entende toda a situação e sai correndo dali com a Hina, porque o shopping era pra ser uma coisa relaxante, não pra ela relembrar o seu trauma. Na escola, sempre que a Hina vê o Taiki, ela dá meia volta toda triste. A Ayami já tira o Taiki pra ajudar ela, ao mesmo tempo que dá um super esporro nele. E a resposta que o Taiki dá pra Ayami faz ela perceber que ele se importa com a Hina, afinal ele tá esperando a Hina decidir o que ela vai fazer depois da resposta, e não tem muito o que ele fazer até ela decidir isso. Só que o treino vai começar e essa conversa dos dois se encerra. A Ayami sai dando de cara com o Kyo e fala que quer entender por que o Taiki recusou alguém tão incrível, além de querer saber se a pessoa que o Taiki gosta é tão incrível assim. E ela fala que não vai ficar sendo só uma mera espectadora. Kyo fala que a Ayami é boa pra Hina, afinal a Hina precisa de uma amiga para passar por essa situação difícil, enquanto a própria Hina, para conseguir ficar no ginásio treinando, coloca um capacete para conseguir estar no mesmo ambiente que o Taiki e a Hina, e usa o capacete para esconder a sua tristeza e o seu choro. Após o treino, Taiki sai correndo do ginásio, seu time chuta que é para um encontro e meio que eles acertam. Taiki corre para encontrar a Shinatsu, que tá ali viajando, vendo as nuvens no local marcado. E bem, é nessa cena que o anime se encerra. Ai, que ódio, cara! Todos os animes que eu fiz de cap tem um final super aberto, e o que resta pra gente é aguardar uma nova temporada desses animes. Tem mais o que fazer, ou ler o mangá, né, pra entender a história. Mas eu peço que, se você me acompanhou até o final desse episódio, até o final desse recap, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder
perder os próximos recaps que vão sair dos animes da nova temporada. Muito obrigado por ficar comigo nesses recaps, você é incrível. Até o próximo vídeo, valeu!